Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa? Eu sou mãe de duas crianças. Quando eu entrei na universidade, eu tinha apenas Pedro. E aí já era muito difícil, né? E no período da pandemia, eu tive a Kim. E aí essa dificuldade, ela que já era muita, né? Ela dobrou. E aí eu comecei a ter umas inquietações, porque eu lembro que tinha um período que tinha um espaço aqui, né, na brinquedoteca com a professora Carolina Cordeiro, que tinha umas monitoras e fazia mais ou menos isso que a Ciranda está fazendo agora. E aí eu falei, não, gente, a gente tem que... E teve um outro caso, eu sou a primeira da minha família a entrar na universidade, e aí eu tenho uma prima também, que depois de mim ela também entra na universidade, ela também já entrou com a filha, só que aí ela engravidou e teve que trancar o curso. Isso para mim, isso mexeu muito comigo. E aí eu falei, não, a gente tem que... Essa não pode ser a realidade de todas as mães, né? Porque a Universidade, Centro de Formação de Professores, é um centro de uma universidade negra, de uma universidade da classe trabalhadora, né? De muito, nessa narrativa minha de ser a primeira da minha família da universidade, é a narrativa de muitas outras que estão aqui, muitas outras mães. E eu acho que não ter um espaço, quando você é mãe, para lhe acolher na universidade, né? É também uma forma de lhe pôr para fora. E aí eu comecei a ter essas inquietações, até que um dia eu falei, não. Aí eu fiz um grupo, eu fui, tem um grupo geral, né, do que a gente quer ser FPFRB, que a gente conversa sobre tudo, e eu lembro que eu fui lá nesse grupo e falei assim, gente, quem é pai ou mãe, me manda uma mensagem aqui me fala comigo no privado. E aí eu preparei uma mensagem, e aí várias pessoas veio falar comigo, e aí eu falei, olha, bora criar um grupo, né, bora criar um grupo, porque a gente precisa se organizar, a gente precisa buscar as políticas públicas, né, não era essa a ideia do coletivo, mas era um grupo nessa ideia mesmo de pressionar. As pessoas não deram, não vou dizer que não deram muita importância, mas naquele momento, sabe, a gente não se aquilombou muito. E só que aí, pouco tempo depois, eu acho que quase um ano depois, né, dessa criação desse grupo de WhatsApp, acontece um fato muito triste com uma de nossas colegas, que é a Laine, né? Desculpa estar escondendo o nome dela aqui, mas né, ela na época ela falou com a gente, ela expôs isso no grupo de WhatsApp que a gente tinha, e aí a gente falou, não pode ficar assim, agora a gente tem que fazer alguma coisa, né? As meninas, mães, até as colegas, né, principalmente de pedagogia, que mesmo que não eram mães, mas que se solidarizavam com nossa causa, essas mães, essas pessoas, a gente se reuniu e a gente fez uma manifestação aqui na universidade, né? E aí a gente fez uma carta, e aí a gente fez essa carta, a gente fez uma manifestação, tem fotos, tem tudo, e a gente rodou essa universidade, desceu, subiu com gritos de guerra, com frases dizendo que a gente exigia que a gente está aqui, nossos filhos estão aqui e eles precisam ser vistos, né? E daí em diante, esse movimento começou a ganhar corpo, né? E aí começou nessa luta mesmo, a gente não, agora a gente tem, bora caminhar, bora aproveitar que agora andou, bora continuar empurrando, né? E aí esse coletivo, ele se transforma nisso, né? Com a chegada de algumas outras pessoas, com a acolhida de muitos professores, né? E aí a gente também não se calava, né? A gente colocava, verbalizava as coisas que aconteciam, que a coisa que até então a gente se calava, a gente começou a dizer, não, a gente não aceita mais isso aqui é assédio, a gente não vai tolerar mais. Que era, né, um movimento tímido, um grupo de WhatsApp, começa a ganhar corpo, a ganhar forma, né? A gente começa a pressionar a direção do centro, a gente começa a ter diálogos, né, com os DAs, diretórios acadêmicos, e tentar contato, né, com a pró-reitoria, com a reitoria, né? E pro pai. E era aquele movimento de vai, a gente achava que ia, quando a gente, né, daqui a pouco voltava, porque a gente não conseguia muita coisa, a gente lutava, e aí essa luta se misturava com as demandas do semestre, do ser mãe, do ser tudo, e a gente ficava assim, nossa, a gente parece que a gente está nadando, a gente está em si, ciclo mesmo, que a gente anda, mas sempre naquele ciclo. E aí chega algumas pessoas, né? E a gente eu não posso deixar de falar da chegada da professora Fernanda, né? Essa pessoa que
que assim, a gente, né, em nome do coletivo mesmo, das mães, a gente agradece muito, porque foi uma pessoa que disse assim, olha, não, eu tô com vocês, eu vou dar minha cara a tapa, e aí a gente bora sentar. Tudo bem, o que é que a gente precisa fazer, né? E aí que a gente começou a caminhar. Eu sei que muito ainda, são muitos passos ainda que a gente precisa caminhar, muita luta, porque a gente sabe que política pública, né, só é dessa forma, só em pressão, em luta que a gente consegue. Eu sei que o caminho ainda é muito, muito longo para a gente percorrer e muito árduo, mas como dizia minha avó, de onde eu vim, eu tô longe, né? Então, assim, se a gente olhar daquele grupo de WhatsApp, né, tímido, e aí para o coletivo hoje, que é um coletivo, que é o primeiro coletivo de mães de toda a universidade, né, não só do Centro de Formação de Professores, mas de todos os campos, né, a gente já consegue ter um diálogo com a pró-reitoria, com a reitoria, mães, coletivos de outros centros já nos conhecem, né, a gente é pensado, nosso coletivo, né? Ele é pensado, né, como política pública para as mães de toda a universidade. Então, assim, é motivo mesmo de me orgulhar, né? E quando eu falo disso, quando eu falo. É uma emoção, eu vou me segurar para não chorar. Mas, então, assim, eu tenho, assim. Não tenho uma rede de apoio das melhores, mas eu ainda tenho uma rede de apoio. Eu ainda consigo vir para a universidade, né? E não ter que trazer todas as vezes aqui em Pedro. Mas eu consigo. A gente tem que pensar, né? A gente é um coletivo, e a gente tem que pensar enquanto coletivo. E aí eu não consigo, eu penso, né? Enquanto Vanusa, enquanto Evelyn, que são assim as mais próximas, que é que traz as filhas todos os dias. E assim, a gente não tem como a gente não se colocar no lugar dessas meninas e pensar o tanto que, se pra mim, que sou uma mãe de duas crianças, e aí eu tenho que ter aquela correria toda, chegar do trabalho, né, ter aquela correria de deixar tudo pronto, dar banho, deixar tudo pronto e deixar em casa e eu vim para a universidade e pelo menos naquele momento ali cansada eu ainda consegui sentar e prestar atenção na aula, tem essas meninas também que elas não conseguem, que ela chega, ela, né, e fica o tempo todo, tem que ficar no corredor, tem que ouvir muitos olhares, né, que às vezes não verbalizam, mas olhares de professor que diz assim, olha, sai um pouquinho com tua filha aí que elas estão incomodando, né, e que a gente percebe, né, que não, por mais que a boca não fale, não verbaliza, o corpo fala. Então, assim, e aí quando a gente vê a brinquedoteca funcionando, a gente vê a ciranda, gente, é magnífico, né, é assim, porque a gente vê as meninas conseguirem chegar na sala, né, poder assistir a aula, dizer assim, a minha filha tá aqui, tá perto de mim, né, mas pelo menos eu tô conseguindo prestar atenção, tô conseguindo estudar um pouquinho. Então, assim, é muito. Apesar de né, de não ser o que a gente quer ainda, a gente já conseguiu alcançar muitas coisas importantes. E eu sempre falo com as meninas, a gente sempre tem esse diálogo, Evelyn também, a gente sempre tem esse pensamento de que a gente precisa fazer esse caminho, né? A gente tem que trabalhar, a gente é uma universidade, a universidade mais negra, a gente tem que pensar em uma perspectiva afrocentrada. E aí a gente está aqui, porque tiveram outras que tiveram de abdicar, né? Tiveram minha mãe, minha avó, né? Nossas mães, nossas avós, nossos ancestrais, que não fizeram o caminho, não pisaram na universidade, mas fizeram o caminho para a gente pisar. E agora também, eu vejo o coletivo Loba como esse caminho também, de que a gente não conseguiu, né? As meninas estão no final da graduação, Evelyn e Vanusa, e tiveram que suportar, que passar por tudo isso, de trazer as meninas desde bebezinha, né? Liz praticamente nasceu, gestou, tudo aqui nessa universidade, e aí, de trazer desde, né? E ter só agora no final, conseguir ter conseguir ter esse espaço, né, para acolher as crianças, a gente pensa que outras mães precisam chegar aqui na universidade e já ter esse espaço, de não ter que passar por tudo isso que a gente passou, né? Porque por mais que seja uma história de superação, né, uma história de se orgulhar, não é uma história bonita, é uma história sofrida, não é uma história dolorida. Só quem passa sabe, né? E Raquel, na minha vida, é, foi a que deu sentido a todos os outros processos na minha vida. Até então eu não tinha certeza do que eu queria, mas depois que ela chegou, eu tive a certeza, né, do que qual era realmente os caminhos que eu queria trilhar. E um desses caminhos era a educação, que por conta do relacionamento eu tive que abdicar por 2 vezes. Fiz processo seletivo e acabei desistindo porque eu tinha que optar entre estudar e me casar. E aí chega um momento que essa oportunidade de vir para a universidade bate a minha porta mais uma vez. E aí eu fiquei de novo entre essa escolha. Só que aí eu olhei para Raquel e vi que eu tinha que avançar por ela
e por mim também, porque daquele jeito que a gente estava não dava certo. E aí eu peguei e rompi com todos os meus medos, rompi com o relacionamento abusivo, rompi com a estrutura que eu estava e decidi pegar minha cria e vir para uma cidade desconhecida, né? Sem nenhuma rede de apoio. Eu chego aqui em Amargosa no finalzinho de 2022, sem ninguém, sem nenhuma rede de apoio, sem nenhuma família. E aí, quando eu adentro a esse espaço aqui da universidade, eu também não encontro suporte, né? Físico, de estrutura. Até então, o único apoio, o único acalento que eu tinha eram os meus colegas, né, da educação do campo e alguns professores que super me acolheram e eram eles que me ajudavam nesse processo com Raquel dentro da sala. Só que, mesmo assim, mesmo eles me ajudando, eu sentia como se eu estivesse incomodando, como se esse espaço aqui não fosse meu. Todas as vezes que Raquel chorava, quando Raquel queria brincar com algum dos meus colegas, eu sentia como se eu estivesse incomodando os professores dando aula. E aí eu fazia de tudo para não chamar atenção. Passava 50% da minha aula dentro da sala de aula e outros 50% eu passava pelos corredores andando atrás de Raquel, dando comida para ela e tirando ela da sala para não incomodar mesmo os meus colegas. E mesmo nesse processo, tendo os meus colegas me ajudando, eu enfrentei diversas dificuldades de olhares tortos, de pessoas dizer assim, o que é que você está fazendo aqui com uma criança? Por que você não deixa com o pai? Por que você não deixa com sua mãe? E eu olhar ao meu redor e eu não tenho ninguém para poder me apegar. Não tenho ninguém para poder me ajudar a levar essa carga. E aí, muitas vezes eu olhava para trás e dizia assim, será que realmente é isso que eu quero? Será que realmente isso vai me dar futuro? Será que eu estou no caminho certo? E aí, a cada etapa que eu ia passando, eu ia tendo a certeza que era isso mesmo que eu queria. E aí, na universidade, às vezes a gente não tinha espaço para deixar as crianças, então eu tinha que levar elas para a sala comigo. Tinha que subir e descer a ladeira, porque muito distante e eu de pé não tinha condição de comprar, como até hoje ainda não comprei um transporte, mas na época ainda era mais difícil, porque a Raquel era pequena, eu tinha que subir a ladeira com ela no colo, com bolsa dela, né, com os brinquedinhos, com bolsa minha do lado. Às vezes, quando tava chovendo, eu tinha que trazer guarda-chuva, então era um montão de coisa que eu tinha que trazer junto com ela. E aí eu pude subir e descia, tinha que deixar ela na escola, voltar para casa. E nesse processo, eu não tinha tempo de dormir, eu não tinha tempo de comer, eu não tinha tempo de nada. Passei por um processo muito grande de ansiedade, porque eu deitava para dormir e ficava ouvindo vozes, mas era porque a sobrecarga estava muito grande. E diante disso tudo, ainda tive que lidar com uma professora que virou para mim e disse que mesmo eu, com todo esse processo, eu era uma mamãe. Uma mamãe porque eu não tinha condição de pagar alguém para poder olhar a minha filha por enquanto que eu estava na universidade. Ela comparou o status social dela com o meu, né? E a única opção que eu tinha para me poder assistir um pouco das aulas era dar o celular para ela, né? Ali com os desenhos sobre a minha observação, eu escolhia quais eram os desenhos que ela poderia assistir. E criança, você sabe, você vai dando alguma coisa ali, né, para poder prender a atenção, mas é rápido, ela já quer outra coisa diferente. E aí eu levava os brinquedos, eu levava as massinhas, as coisas para ela poder brincar, mas mesmo assim, quando chegava um certo momento da aula, já não conseguia mais prender a atenção dela. Então, eu dava o celular para ela poder ficar do meu ladinho, o celular em voz baixa, para ela poder assistir os desenhos educativos. E diante dessa ação minha, uma educadora virou para mim e disse que eu estava sendo uma mamãe por estar dando celular para minha filha naquela idade. Realmente eu compreendo, né, que celular não é uma boa opção para as nossas crianças, mas às vezes para a gente que é de baixa renda, que não tem condição de muitas coisas, acaba sendo uma das opções. E nesse meio tempo, né, entra aí o coletivo de mães, que quando eu sofro esse abuso, eu não me calo. Eu fui muito de me calar a minha vida inteira. A gente abdica da nossa vida enquanto mulher. A gente abdica da nossa vida o tempo todo. E a sociedade nos apontando que você é uma mãe ruim, você não presta, você é isso, você é aquilo. E quando chega nesse momento que eu sofro esse abuso, passa a minha trajetória toda com a minha filha. E aí eu digo, não posso me calar. Porque, assim como eu tenho certeza que tem outras mães também que
devem passar por isso também. E aí eu fiz um texto, me lembro que eu fiz um texto e eu estava muito angustiada. Eu publiquei esse texto. Quando eu publiquei esse texto, choveu assim de pessoas. O que foi que aconteceu, Elaine? Quem foi essa professora que fez isso com você? O que foi que aconteceu? E aí eu não disse nomes, mas eu desabafei. E aí surgiram muitas outras mães que estavam passando pela mesma dificuldade que eu, né? Estavam passando pelos mesmos abusos que eu passei. E aí a gente já tinha esse movimento, né? Só que ele estava um tanto que adormecido e a partir dessa iniciativa a gente se fortaleceu. As outras mães que estavam passando pelo mesmo processo me procurou e a gente, junto com a Edi, junto com a Aline, a gente pegou e criou um grupo e começamos a trocar ideia, nos fortalecer, começamos a nos reunir. Foi quando a gente fez a nossa primeira ocupação aqui na universidade, né? A gente fez um protesto, juntou todas as mães, juntou os estudantes que não são mães, mas tinha empatia pela causa. E aí a gente fez um apitaço aqui, por esses corredores da universidade. E a gente foi sala em sala, né, dizendo que aqui é o nosso lugar também, nós devíamos permanecer aqui também, que se tirassem as nossas crianças daqui, iriam estar acabando com os nossos sonhos. Né? Que a partir do momento que as nossas crianças são impedidas de entrar aqui nesse espaço, nós também abdicamos dos nossos sonhos, né? Porque uma mãe não é nada sem um filho, e onde ela está, se o filho dela não cabe, com certeza não vai caber ela também. E aí a gente fez esse movimento, e aí o coletivo, né? Criamos esse coletivo de mães, lobas, e a gente começou a se fortalecer. Quando a gente criou esse coletivo, eu me senti muito acolhida, principalmente por compreender que não só era eu que estava passando por aquilo, né? Tinha outras mães também que estavam passando pelo mesmo. E quando a gente se uniu nesse mesmo propósito de dizer assim, não, se a universidade é para todos, ela vai ter que funcionar para todos, de verdade. E aí a gente começou fortalecer, a gente começou a criar reuniões, a gente começou a criar outras redes, né, buscar outras mulheres, a gente começou a fazer um levantamento de quantas mães tinha aqui na universidade, quantas crianças. E aí chega, né, a gente conta com o apoio de professoras que são mães e que estavam com a gente durante esse processo. Né? Eu costumo dizer, eu tenho uma gratidão imensa pela professora Cândida. Quando eu falo dela, eu chego a me emocionar porque foi a pessoa que me acolheu na fase que eu mais precisei. Eu tenho uma admiração enorme por ela, porque no momento que eu estava passando por essa dificuldade, foi a professora que me acolheu e disse, olha, eu estou aqui para o que você precisar. E aí criou nessa rede de professores, nos auxiliando, nos ajudando. O professor Tiago também foi muito crucial na minha permanência aqui dentro da universidade. Isso, né? Eu me encontro com o Coletivo Lobas logo que eu chego na universidade. Eu chego em julho do ano passado. Vou me ambientando no espaço do Centro aqui de Formação de Professores, da UFRB. Eu venho, acho que isso é importante dizer, que eu venho de um deslocamento de um estado para o outro e eu venho sozinha, inicialmente. Eu venho sem as minhas crias. E é um processo muito intenso, né? Então, começar um trabalho novo, num estado novo, uma experiência nova. Na época eu ainda estava num processo ainda de mudança, né? Então eu ficava um pouco em Amargosa, eu ficava um pouco, né, num outro município e sem os filhos. E aí vendo as demandas das estudantes, né? Vendo as crianças presentes aqui no Centro de Formação de Professores e algumas professoras, companheiras. A gente começou, né, algumas reflexões, algumas ponderações também sobre os desafios, mas foi para mim assim um chamado, né? Um chamado no sentido mesmo de uma convocação, até por conta da presença das crianças, né? Então, para além da demanda das mulheres, das estudantes, que era uma demanda que me tocava, porque eu também me via numa condição muito parecida, tinha a presença das crianças e, ao mesmo tempo, uma inquietação como um modo como o nosso centro interagia com essas pessoas
nesse espaço, né? Então, esse foi um ponto, assim, que eu acho que hoje, inclusive, estava pensando e acho que é bacana retomar. Depois disso, nas disciplinas, né, eu ministrava algumas disciplinas no semestre e a presença das crianças era constante, inclusive nas minhas aulas. E vivenciando a angústia das mães. E aí eu fico muito à vontade para trazer um exemplo, que é o exemplo da Vanusa, com a Valentina. Né? A Valentina, na época, ela era bem pequenininha, e era uma criança e era uma sala cheia, uma sala com, né, essa sala tinha vários alunos inscritos, a sala estava sempre lotada, e aquele espaço, né, e a Valentina presente, e a preocupação muito grande com a mãe, né, porque Vanusa na época, né, trazia no rosto assim, um pedido de ajuda, porque estava cansada, porque queria estudar, porque trabalhava o dia todo e fazia esse movimento de viajar de um município, de se deslocar de um município para outro, né? E ali vivenciando aquela angústia também, né? Com o cuidado com a sua filha muito pequena. E aí acho que para mim, né? Isso também é uma outra experiência que me marca muito. Mas, ao mesmo tempo, tinha algo que me chamava a atenção nessa relação das estudantes, que era um cuidado coletivo que as colegas tinham para acolhimento da Vanusa, para o cuidado e proteção da Valentina, e aí elas se revezavam. Né? Então, no momento uma saía, no outro momento a outra estudante saía. Me lembro muito da Luana, muito da Luziane, né? E outras meninas também, mas essas estavam sempre muito acolhendo e ajudando nesse cuidado compartilhado, né? Então me chamava a atenção. E essas estudantes, para além da sobrecarga com relação à maternidade, muitas delas vivenciam a maternidade nessa condição de serem mães solos, mas quando elas estão com as suas famílias coletivas ampliadas, uma percepção de que nesses seus espaços, nas suas comunidades, não há essa divisão tão marcada socialmente entre o espaço que é do adulto e o espaço da criança. E aí a gente tem alguns exemplos, né? As estudantes que vêm das comunidades quilombolas. Né? Então, as crianças que vão participando da vida coletiva das suas comunidades. E aí a responsabilidade pela educação e cuidado delas é de todo mundo. Né? É do tio, é da tia, é da avó. E aí, para elas vir para esse espaço da universidade, né? Com esse marcador, né, hierárquico tão orientado por uma lógica adultocentrada, né, então causa também um estranhamento. Acho que é importante resgatar um pouquinho também, né, que aí as meninas, as estudantes também vão se organizando politicamente, enquanto um coletivo. E eu sempre digo, eu acho que é importante reafirmar isso, que na minha leitura, uma pessoa que está chegando na UFRB, né, porque faz 1 ano e pouco que eu estou aqui, mas eu ainda me considero uma professora iniciante, porque tem muita coisa dessa instituição, dessa universidade, que eu ainda preciso aprender, mas é uma percepção hoje de que o Coletivo Lobas é o movimento mais organizado dessa instituição. E mais organizado, e aí eu incluo dentro da categoria dos servidores, docentes e técnicos, e da categoria estudantil. Né? Então, acho que as meninas, o Coletivo Lobas tem essa força. E aí chama atenção, né? Em sua maioria são mães, mulheres negras, né? Que vivenciam socialmente, as suas vidas são impactadas, né, pela lógica do racismo estrutural, e aí isso faz com que elas vão criando estratégias para a sobrevivência nesse contexto. Essas estratégias são marcadas por dores, né, por muitas violências que elas vivenciam, ao mesmo tempo que, eu não estou romantizando isso, mas ao mesmo tempo elas vão buscando estratégias para sobreviver, né, nesses contextos, né, sociais em que vivenciam. E aí chegam na universidade e se encontram, né? Encontram-se e se identificam como pares e aí vão se fortalecendo enquanto um coletivo político. Então, na leitura que eu faço hoje, o Coletivo Lobas é o coletivo político mais organizado. E eu penso que essas meninas, ao estarem na universidade, tomando contato com as leituras, com os estudos, e elas são extremamente estudiosas, elas são extremamente responsáveis, extremamente organizadas, né? Eu fico pensando que elas têm se constituído como intelectuais. São mulheres, mães, negras, parte delas, eu acho que essa questão etária
acho que é bacana dizer que elas são muito jovens e elas têm se constituído como mulheres intelectuais, né? Então, acho que isso tudo vai dando força, né? Então, quando a gente para ouvir essas meninas sobre o debate racial, por exemplo, e as implicações disso na vida delas, a gente para ouvir e aprender com elas, né? Então, é um pouco o que eu penso. E aí, desse movimento todo, elas se organizam, então, né? Elas realizam em dezembro do ano passado uma assembleia. Na verdade, foi uma assembleia convocada pelo Diretório Acadêmico da Pedagogia. O diretório convida os professores, o colegiado de curso, o NDE, e alguns de nós, né, algumas professoras vão para a assembleia, então, para dialogar sobre os desafios do curso. E, nesse momento, as estudantes elas apresentam, então, uma carta, né, o seu manifesto. Foi uma carta, foi lida por uma das estudantes, que é a Evelyn. É difícil falar dessa experiência, porque assim, porque, de fato, acho que a gente se toca muito, né? Porque a gente se vê. Então, quando a Evelyn faz a leitura da carta, né, e convoca a universidade, convoca os professores da pedagogia a olharem, né, para a presença das crianças, eu acho que ela, de alguma maneira, elas dão vozes, as nossas vozes também, né? De mulheres negras, mulheres que são também professoras, e aí a gente vai se identificando. E aí desse movimento, então, né? Desde então, nós que estávamos nessa assembleia, a gente, de fato, assume um compromisso, né? Com o coletivo, no sentido de que era um registro, né? Até porque era uma reunião institucional, e aí, a partir do momento que essa pauta é trazida, a pauta torna-se institucional, e que a gente entendia que era necessário olhar para isso e pensar coletivamente algumas estratégias. Desde então, logo em seguida, a gente começou, então, né, várias reuniões, a gente foi agendando algumas reuniões, e era final de ano, uma correria, mas já na intenção da gente conseguir pensar numa proposta, né, de extensão, entendendo o público extensionista como as crianças, né? E aí a gente, enfim, começa a ir debatendo e pensando os desafios, e aí a gente começa então a construção, né, do nosso projeto, dialogando em vários momentos sobre onde é que a gente queria chegar com o projeto. A gente sabia quais eram as nossas demandas, mas a gente ainda não tinha certeza de como é que as coisas iriam se organizar, né? Mas a gente inicia então, né, um processo de construção de um projeto de extensão com a participação das estudantes. Então acho que esse é um ponto importante. Eu lembro que a primeira vez que a gente ocupou essa sala aqui, nossa, foi assim, foi um momento que foi histórico, porque era o que a gente mais queria, né? Ter esse espaço aqui com vários brinquedos, tinha colchão, tinha tudo, e todas as vezes que a gente passava, isso aqui estava fechado. E aí a gente não tinha onde colocar as nossas crianças, por que é que tem um espaço tão grande na universidade que poderia nos acolher, mas está fechado? Por quê? E aí essa indagação foi só aumentando, sabe? De ter um espaço na universidade, porém esse espaço não nos acolheu. E aí, a partir desse movimento dessas professoras, junto com as estudantes, né, a gente conseguiu ocupar esse espaço. E aí vem o projeto Ciranda com as metodologias, né, para poder acolher as nossas crianças. Hoje, Raquelzinha já não vem tanto para a universidade, né? Que eu já consegui, ela faz balé, ela faz outras atividades, e aí acaba que ela está vindo pouco para a universidade. E eu também, como já estou finalizando o curso, então estou vindo mais espaçadamente para a universidade. Só que quando eu chego aqui, que eu encontro o Juquinha, que é da minha turma, que é filho de Sheila, todo pequenininho, sabe? Ele já está sendo acolhido. O que Raquelzinha não conseguiu alcançar, hoje o Juquinha já está alcançando a partir do projeto. Quando eu chego aqui, que eu digo, posso pegar o colchão para poder deitar o Juquinha? O pessoal pode, aí a gente leva o colchão para a sala. E aí, chega os dias que as meninas estão aqui, Sheila vem e deixa o Juquinha aqui, Sheila assiste a aula junto com a gente, tranquila, porque a gente tem a confiança das pessoas que estão aqui ocupando esse espaço, que tem responsabilidade, né, e compromisso no que faz. E aí, Juquinha fica aqui, brinca, dorme, sabe? E entregam ela só quando é hora da gente ir para casa. Então, assim, eu já me sinto muito realizada por isso estar acontecendo. Não deu tempo para acontecer com Raquelzinha, mas ainda pode acontecer de acolher ela também. Mas eu já estou vendo frutos com as minhas colegas também da educação do campo, né? Então, para mim, assim, isso está sendo de extrema importância, de ver que a nossa luta lá atrás, por mais que a gente passou por muitas dificuldades, ela tem valido a pena, né? Tem dado fruto.
que talvez que se a gente não tivesse nos posicionado lá atrás, se a gente não tivesse chorado mesmo, que nem eu fiz, que nem as outras colegas fizeram, da gente chorar, da gente se sentir mesmo uma pessoa impotente, de dizer assim, não, eu tô no lugar errado, mas mesmo assim a gente se posicionar e dizer, não, aqui é o meu lugar também, talvez essas novas mães, né, com essas crianças, não estariam aqui ocupando esse espaço. 2024 começa, abrem os editais, e aí a gente corre, porque a gente vinha se reunindo com frequência, mas aí a gente precisava sistematizar, né, o projeto. A gente já tinha um projeto iniciado, né, que era o projeto do programa Ciranda, Brinquedoteca Cirandas do Saber. E aí a gente foi adaptando, né, parte da fundamentação teórica, mas foi acrescentando também outras informações, e aí discutindo o projeto, né, discutindo o formato do projeto, os objetivos do projeto. Então foi um projeto construído, e aí a gente chamava outras professoras de outros cursos, porque entendia também que a pauta não era uma pauta da pedagogia. E aí a gente abria o convite e chegaram conosco mulheres que se identificavam, né, com o debate, que se sensibilizavam com a condição das estudantes, e mulheres mães e mulheres não mães também. Acho que isso é importante dizer. A minha principal motivação, né, de me integrar a esse coletivo, a esse projeto, é a minha própria maternidade, né? Eu fui uma mãe, eu fui uma madrasta que levei meu enteado para as aulas, né, durante a graduação, e eu fiz o meu doutoramento, né, tendo 2 filhos no meio do processo, né? Então, assim, as minhas crianças precisaram também estar dentro das universidades, ocupar esse espaço acadêmico, né? Eu defendi o meu doutorado amamentando a minha segunda filha, e eu sei o que se enfrenta, né, para trazer as crianças para dentro desse espaço que ainda é um espaço muito hostil à presença das nossas crianças, né? Tenho ouvido de muitas pessoas que a universidade não é um lugar, né, de crianças, mas as crianças vão estar, né, onde a gente se mobilizar para que seja bom para elas. É claro que se as pessoas estiverem aqui, né, numa postura de se fechar, de, assim, querer que esse espaço, né, não possa também pertencer às crianças, vai ser um ambiente difícil para elas, né? Mas é isso, assim, eu não acredito em espaço plenamente físico, eu acho que a gente constrói esse espaço, né, a gente se apropria desses espaços e faz dele, né, aquilo que a gente põe de intenção, né, então as paredes para mim não ditam o que significa, né, esse espaço, né, a gente precisa de fato transformar ele pelas nossas ações, né, pela maneira que a gente quer se apropriar. E Paulo Freire diz pra gente, né, que a gente tem que diminuir a distância entre o que a gente faz e o que a gente fala, né? E eu fico sempre pensando nisso, sabe? Eu não posso militar ali na rede social pelo feminismo, pelo antifascismo, pelas mães, e chegar aqui e mudar minha postura, sabe? Eu tenho procurado, né, dentro de tantos limites que a gente tem pessoais, né, de trajetória, de contexto, mas eu tenho buscado essa coerência. Então, se chega para mim, né, uma mãe negra, como é que eu não vou abrir esse espaço para que essa mãe possa se formar, para que essa mãe tenha essa oportunidade? Eu quero uma sociedade que se transforme, que as mulheres, que as mães, que as negras, né, possam ocupar espaço de poder, e para isso elas precisam estar aqui. Então, se ela tem uma criança, eu não consigo fingir que esse problema também não é meu, sabe? Porque tem uma sociedade que eu acredito, tem os meus valores, né? Então, a gente não pode militar num espaço e chegar aqui, né, e não lidar com essa realidade, sabe? Tem várias questões legais, né? A gente, né, poderia pensar numa sociedade ideal, que seria, né, de fato, as mães estarem tranquilas aqui, né, podendo estudar. Claro, eu também desejo isso, né? Eu acho que a gente tem que procurar também essa medida institucional, essa medida legal, né, para essa transformação. Mas até que isso aconteça, né, para que isso aconteça, talvez, inclusive, precise de ter mães, né, legislando, pensando sobre essa condição, ocupando os cargos de poder, né, de tomada de decisão para que a gente mude. Então, isso não acontece magicamente, né? A gente está no meio desse processo e eu acho que a gente tem a obrigação de olhar para ele, né? Se a gente se compromete com isso socialmente, né? Se eu desejo essa sociedade dentro do meu espaço de atuação, que neste momento é a sala de aula, é a execução de um projeto, né? Eu tenho que fazer a minha parte, sabe? E é isso que me mobiliza muito. Eu fui uma mãe que, se eu não tivesse enfrentado também isso, eu não estava aqui como professora.
Porque o que não falta na trajetória da gente é gente dizendo que a mãe tem que ficar dentro de casa, ou que a mãe não é para ocupar esse espaço, sabe? Eu poderia ter desistido, né? Se essas vozes tivessem sido mais fortes do que a minha resistência, mas eu resisti. E se eu conseguir abrir esse caminho, é bem aquela perspectiva, assim, de que eu vou puxar outras também para que ocupem, né, esse espaço e também tenham essa oportunidade, assim. Acho que é essa a sociedade, é esse o meu papel, né, dentro do que eu posso, dentro do meu limite, né, eu acho que eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu tento fazer a minha parte, né, tanto com o acolhimento, né, das mães, e quando eu estou falando de acolhimento de mãe, eu não estou nem só falando no momento que aparece uma criança para dentro de sala de aula, eu estou falando da condição da mãe, de uma mãe que de repente tem que sair um pouco mais cedo da aula para ir buscar uma criança, de uma mãe que me escreve e fala, professor, hoje eu não posso ir na aula, meu filho está doente, sabe? Então, o acolhimento, assim, ele tem muitas camadas, e eu acho que a gente precisa ver dentro, né, desse papel quais são as camadas que a gente, né, vai constituindo, né, para que essa mãe ela seja aceita. Porque se uma mãe falta por causa de um filho, né, e eu não considero isso, por exemplo, né, é uma forma, né, de eu não estar apoiando, né, as condições e o que, né, você entender o que é essa condição materna que tem tantas, é tão profunda, né? Você é mãe também, eu sou mãe, então a gente sabe, né, o que é criar um filho nessa sociedade, né? E o quanto falta, né, essa rede de apoio, de acolhimento. Né? Na versão final do nosso projeto, a gente tinha, então, e hoje nós temos, né? Então, professoras que são do curso da educação do campo, da educação física, de letras, de filosofia, além das professoras do curso de pedagogia, né? Que somos várias professoras envolvidas. E cada vez chegando mais pessoas, né? Agregando aí ao projeto. Uma outra coisa que eu acho que é bacana dizer também, adiante já, mas acho que é uma coisa que a gente não pode perder de vista, que para além do envolvimento das estudantes do Coletivo Lobas, a gente foi ao longo, né, desse ano de 2024, recebendo apoio de estudantes de outros cursos e mesmo aquelas da pedagogia, mães e não mães também. Então, hoje a gente tem um grupo de estudantes voluntárias, né, a gente só tem uma bolsista, acho que isso é importante dizer, e a brinquedoteca está funcionando, né, em alguns horários alternados, atendendo o turno matutino, o vespertino e o noturno, com uma bolsista e as outras estudantes todas. A gente nunca fica nenhuma estudante sozinha no atendimento das crianças, todas as estudantes são voluntárias. Acho que dizer isso não para romantizar, né, porque a gente entende que a gente não quer nenhuma estudante, a gente não quer nenhuma criança em condição precarizada, nem tampouco nenhum estudante em condição precarizada, né? Mas neste momento era necessário, de fato, criar uma ciranda, né? E aí a gente se inspira, a gente também vai se dando conta de que a ciranda é inspirada nos movimentos coletivos, né? Então, nas cirandas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, nas cirandas das comunidades quilombolas, nas cirandas dos movimentos populares, né? E que tem essa intenção, né? Da educação coletiva, da educação e cuidado coletivo das crianças, né? Então, entender que a responsabilidade é de todo mundo. Então, isso deixa a gente muito feliz, né? Mas a gente também entende que não é suficiente. A gente entende que a ciranda ela precisa ser institucionalizada, ela precisa ser assumida como uma pauta da universidade, né? E as crianças precisam ter condições seguras de permanência nesse espaço para que as mães possam estudar, né? Ter garantido o seu direito à permanência na universidade, mas com condições adequadas, tanto às crianças, né, quanto às estudantes bolsistas. E a ideia também, né, do projeto, e a gente deseja muito que esse projeto se transforme num programa, né, que envolva as ações de ensino, de pesquisa e extensão. Nesse sentido, as estudantes que vêm para agregar ao projeto virão nessa dimensão da sua formação. E eu pego esse gancho para falar um pouco do coletivo, né? Do orgulho que eu tenho de ver um coletivo desse, porque esse coletivo, eu acho que ele cumpre duas funções, assim, principais. E o primeiro é esse do acolhimento, sabe? De a gente poder, assim, né, de vocês terem um espaço de falar das dores, de falar da dificuldade, de se dar as mãos, de se fortalecer, de se abraçar, de chorar, de comemorar, né, as vitórias, porque vão vir muitas vitórias, estão vindo muitas vitórias também, a gente não pode esquecer, né, de celebrar cada uma delas. Então, eu acho que ele tem esse papel de acolhimento e tem o papel da organização, né? Eu acho que ele está dando uma visibilidade para o UFRB, né, porque a gente nem está mais falando só de CFB agora, né, é um coletivo que nasce aqui e que está agregando outras mães, né, os outros campos, né, onde a gente está, né, com a pró-reitora, né, a Denise, apoiando também essa ação, querendo essa articulação com os outros campos, né. Então, a gente tem um movimento que nasce e que dá visibilidade, né, a essa questão que todo mundo sabe que acontece, que é uma questão, mas que não tinha ainda, né, uma organização. Com relação às crianças e às infâncias, né, a gente falou muito da dimensão da formação,
né? E para as crianças, a gente tem pensado na organização de uma rotina lúdica. Então, aqui no espaço da brinquedoteca, quando elas vêm, todo dia que começa a ciranda, a primeira responsabilidade nossa é verificar as condições de segurança das crianças no espaço. Então, todo dia a gente abre a brinquedoteca, olha os cantos, verifica a questão mesmo de bichos no espaço, né? Porque se fica num lugar fechado, mesmo tendo manutenção e limpeza, né? Porque a instituição zela, né, pela organização desse espaço também, pela limpeza. Então, esse espaço é limpo diariamente, né? Então, a gente chega, a gente faz essa vistoria. E a gente organiza, primeiramente, na entrada, as crianças são acolhidas junto com as suas mães também. Eu falo mães porque a gente não tem ainda, nós não tivemos ainda aqui na nossa experiência da ciranda, no CFP, a presença dos pais. A gente tem as mães. Essa é a nossa realidade, a gente não tem a presença dos pais. Então as mães chegam com as crianças, elas são recebidas, as mães também são acolhidas, porque a gente sabe que mesmo estando aqui pertinho da gente, para algumas mães não é simples esse processo de deixar o filho, a filha, aqui na brinquedoteca. E aí a gente recebe essas mulheres. Quando elas chegaram, vêm pela primeira vez, a gente tem uma ficha, né, que é uma ficha de identificação das crianças. Essa ficha ela é composta por dados pessoais, né, da criança. A gente pergunta idade, nome completo, quem são as pessoas responsáveis, inclusive pessoas responsáveis pela retirada delas aqui. A gente pergunta sobre as questões de alimentação, a gente pergunta sobre as questões relacionadas à saúde, se essas crianças são amamentadas por leite materno, se tem alguma questão de alergia alimentar, se são crianças que fazem parte do público-alvo da educação especial, né, porque nós temos filhas de estudantes que são vinculados ao coletivo Lobas, que são crianças com deficiência, e aí esse espaço ele é um espaço para acolher todas as crianças, né? Então a ficha ela é composta por essas informações, aí tem informações das pessoas responsáveis e autorização de uso de imagem, voz e das produções das crianças, né? Então pensando muito nas crianças, assim, na potência das crianças neste espaço. E aí, acho que um recorte muito recente, ontem mesmo na ciranda, uma estudante, na hora da nossa escrevivência, estudante Marta, fez a colocação, né? Elas inventam as brincadeiras. Então, a gente tem, inclusive, uma proposta de organização de uma rotina lúdica, com atividades para antes do momento do lanche que elas tomam, e atividades, e um tipo de atividade para depois do lanche, mesmo tendo o espaço da brinquedoteca, né? Mesmo sendo incentivadas ao livre brincar, né? Mas tem alguns momentos, né, que as meninas vão organizando e vão convidando as crianças a algumas brincadeiras, e aí isso chama a atenção da Marta e ela traz isso para a escrevivência, né? Então, chamando a atenção quanto as crianças, mesmo a gente planejando e oferecendo alguns materiais, as crianças elas rompem, elas transgridem, aí elas vão inventando, desejando inventar as próprias brincadeiras. E isso é extremamente importante quando a estudante tem essa percepção. E ela permite, e aí a gente tem algumas fotografias das interações das estudantes com as crianças, que aí é um corpo também de uma adulta que se permite a interagir e brincar com as crianças. Então, assim, acho que a ciranda tem produzido, né, um movimento formativo extremamente potente também. Eu me chamo Eulia, mais conhecida como Mãe de Reis. Trago minha filha para a universidade desde quando ela tinha 3 meses, hoje ela já tem 2 anos, né? A gente passou, na verdade eu passei, né, por um processo onde eu fiquei grávida na pandemia, né? E quando as aulas voltou, minha filha já tinha 1 mês e eu resolvi, né, trazer ela comigo para cá. Eu não sou daqui de Amargosa, sou de outra cidade, vim para cá, né, por conta da faculdade. E quando me financei, eu resolvi vir sem rede de apoio, sem nada, morava de favor na época na casa dos outros. E foi um processo bastante complicado e delicado. Eu passei por diversos tipos de humilhação, né? Até eu conseguir sair de lá, né? Conseguir uma bolsa. Foi um processo bastante delicado, né? E aí, quando minha filha completou 3 meses, eu comecei a trazer ela comigo para a universidade. E não foi um período fácil, por questões que a gente tinha que enfrentar, olhares tortos, pessoas cochichando. A gente sentia que a presença dos nossos filhos não era bem-vindo ali naquele espaço, né? E mesmo com todas as dificuldades, eu continuei vindo, né? De vez em quando eu tinha ajuda das minhas colegas, onde pegava ela, saía da sala um pouquinho, enquanto ela estava agitada, chorando, né? Para que eu conseguisse assistir a aula. Então, se eu cheguei aqui até hoje, foi por conta dessas pessoas que me ajudaram e me auxiliaram durante todo esse percurso, né? Não foi fácil, tinha dias que dava vontade de largar tudo e ir embora, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu que ela estava bastante estressada, chorando, né? E eu também estava estressada, porque eu estava cansada, eu estava sobrecarregada. E aí decidi eu sair da sala e sentei no corredor, e ela chorava de um lado e eu de outro, porque eu precisava descansar, né? Minha mente não estava aguentando mais
todo aquele processo. E naquele dia eu tinha decidido que eu iria desistir, porque não dá para suportar mais, né? Tudo aquilo que eu tava passando. E aí minhas colegas viram, né, como eu tava, pegaram ela, levaram para passear, até eu conseguir me acalmar, me recompor. E foi um processo bastante difícil, né? E delicado. O coletivo Lobas, né? Eu conheço o coletivo depois do movimento que estava se dando aqui na universidade por conta do ocorrido com a colega. E aí eu vi, né, aquela união de mães e pessoas que não eram mães durante a manifestação, participei. E a partir disso foi criado o coletivo, né? A gente veio se articulando, conversando, em relação a buscar melhorias para que a universidade ela olhasse para a presença das nossas crianças. Fizemos um formulário, né, de identificação de quantas mães eram. Na época que a gente fez o primeiro formulário, eram 40 e poucas mães, né? Depois a gente refez esse formulário recentemente e hoje são mais de 61 mães, né? E 72 crianças. Então, fora as que não fizeram parte desse formulário, que chegaram depois, né? A gente tem um número grande de mães e de crianças presentes aqui na universidade. Não são em todos os dias, né? Essa grande quantidade são em dias alternados, mas não deixam de estar aqui. E aí a gente lutava por melhorias. A gente estava sempre pressionando, né, a direção do centro, principalmente em relação a que a gente não tinha lugar para trocar nossas crianças. A gente trocava em cima da pia, a pia às vezes estava molhada, estava suja. Era todo um processo, né? Até que a gente lutou e conseguiu que colocassem uma mesa em todos os banheiros com um colchão, né? Que era pra gente, não era o adequado, né? Mas era o que estava ajudando a gente a trocar as crianças. E a gente continuou aí nessa articulação. Eu lembro da Assembleia de Pedagogia, onde a gente também fez um movimento, né, como um pedido de socorro para a universidade em relação a que eles olhassem para a presença das nossas crianças aqui e tomassem alguma atitude, né? A gente sempre brigou por um espaço de acolhimento para as crianças. A gente ficou sempre nessa articulação, né? E era complicado porque não só eu, né, como eu acredito que outras mães passou por um processo bastante complicado, onde a gente chegava aqui todos os dias e sentia que o nosso lugar não era aqui, né? Porque a partir do momento onde a gente diz que o lugar não é para as nossas crianças, né, onde a gente se sente desconfortável pelos olhares das pessoas, pela presença dos nossos filhos ali, então a gente se sente que nosso lugar não é ali. Então, a universidade, onde ela diz que a universidade é para todos, né, mas não inclui a gente que é mãe, né, que vem nessa luta de cuidar de casa, de cuidar de trabalho, de cuidar de criança e ainda está na universidade, né, ela não está nos incluindo, então ela está nos dizendo que aquele espaço não é para a gente, né? Então que todos são esses que a universidade é, né? E aí a gente vê nesse processo de luta por políticas públicas que nos acolham, né? Que olhem pela nossa causa, que nos dê um espaço de uma política pública digna, que olhe por nós e olhe pelas nossas crianças, porque não é fácil, né? A gente pensa em desistir a todo momento, mas a gente continua ali lutando pelos nossos sonhos, para dar um futuro melhor para a gente, para nossa família, para os nossos filhos, entendeu? Muitos carregam a responsabilidade, como eu, né, de ser a primeira da família ainda entrar na universidade. Então, hoje eu ocupo espaços que minha avó não ocupou, minha mãe não ocupou, né, que teve que abdicar dos estudos por conta da gente, né, depois que ela engravidou. Então, só de eu ter resistido e eu chegar até aqui, ter tido minha filha durante esse processo e continuar lutando para terminar meu curso, para mim já é uma vitória, né? Mesmo enfrentando todos os desafios, né, do percurso, tendo escutado várias frases como você engravidou porque quis, você estragou sua vida, você destruiu seu sonho, sua faculdade, não. Hoje eu tenho orgulho para dizer para essas pessoas que eu venci. Minha filha é uma das minhas maiores realizações, né? Inclusive ela foi um alicerce para eu não desistir de mim durante todo esse processo, né? Em consideração com a universidade e a maternidade, porque eu passei por momentos onde eu tive crises de ansiedade terrível. Não é à toa que minha dedicatória do TCC foi para ela, né? Porque ela foi minha aluna durante todo esse percurso. Então, se hoje eu tô aqui é graças a ela, né? E hoje eu sou mais forte, né? Hoje eu sei me posicionar, hoje eu sei lutar pelos meus direitos, né? Eu estou aí, né, uma das representantes do coletivo, participando ativamente dos eventos, levando o nome do coletivo. Então, ocupando espaços que pessoas da minha família não tiveram a oportunidade de ocupar, né? E é isso. E aí, eu já entrando nesse processo do coletivo, né, depois da manifestação, da lida da carta, né, a gente vem nesse processo de diálogo, onde vem um anjo na nossa vida, que foi Fernanda, né. Sem ela, nada disso seria possível, porque a gente sempre lutou, sempre conversou, e ninguém se disponibilizou a olhar pela gente, olhar pela nossa causa. E aí ela chega, ela se sensibiliza e ainda puxa outras professoras técnicas para fazer parte desse movimento, né? E aí ela, em diálogo com a gente, ela fala em relação
a criar um projeto de acolhimento para as nossas crianças, não somente para as crianças, mas também para a gente que é mãe. Então, a gente articula, né, nessa criação desse projeto em coletivo e temos o projeto Ciranda, né, que começa a ser efetivado no meado desse ano, né, que foi de junho para cá. Mas antes disso, a gente já vinha conversando, dialogando em relação a como funcionaria tudo isso. E o projeto ele vem para ser uma bênção na nossa vida, né? Aconteceram vários eventos durante esse percurso até iniciar o atendimento das crianças. E aí, a gente teve a Júlia das Pretas, né, que foi uma roda de conversa, onde a comunidade acadêmica também foi convidada a participar. Então, a gente teve uma troca, além das convidadas da mesa, as outras pessoas que estavam presentes puderam participar desse momento. A gente teve um momento de formação, né, com a professora Cirlândia, onde a gente aprendeu sobre a segurança da brinquedoteca, né, como entrar aqui, a olhar com outros olhos, qual brinquedo é adequado e o que não é adequado para as crianças. A gente teve a roda de conversa com a Emanuele, né, que é a psicóloga daqui do centro, onde foi um momento único, né, onde a gente pôde compartilhar nossas dores, sem julgamentos. A gente pôde ficar à vontade, né, se sentir à vontade para fazer essa troca, porque a gente sabia que quem estava ali era a mãe e compartilhava do mesmo sentimento que a gente. Então, a gente compartilhou, a gente se acolheu, a gente se abraçou. Foi um momento lindo, né? Acredito que todo mundo saiu daqui mais leve depois daquele dia. A gente teve também a porta flutuante, que a gente construiu com as crianças. E o atendimento das crianças é tão bom chegar aqui e ver essa brinquedoteca cheia, né, de criança e sendo atendida, e a gente conseguindo assistir a aula tranquila. A gente sabe que é só 2 dias na semana, né, por conta que a gente só tem uma bolsista. O projeto ele hoje só funciona graças aos voluntários, né, então, desde já agradeço a todas as meninas que são mães e que não são, que ajudam esse projeto a funcionar. E tudo disso um pouco, né, a gente também, o coletivo, ele vem ganhando mais voz dentro da universidade. A gente, por ser, né, as pessoas falarem que a gente é um coletivo de estudantil bastante organizado e tudo mais, e muitas pessoas, né, estão dando visibilidade à causa, então a gente já participou de eventos em nome do coletivo, né, a gente foi convidada para o primeiro encontro de mulheres negras da UFRB, onde o coletivo ele fez parte da mesa, né, ao lado de mulheres potentes da nossa universidade. O coletivo participou recentemente numa mesa num fórum de igualdade racial, né, daqui da universidade também, falando sobre políticas de parentalidade. A gente vem discutindo este ano com a Propai, só que a gente sabe que só a Propai não é o suficiente para fazer acontecer, né? A gente precisa da universidade como um todo. Então, desde já fazendo esse chamado, né, que a universidade ela olhe para a gente, ela olhe para a nossa causa, né? A gente precisa de políticas públicas e de um espaço de acolhimento das nossas crianças. Hoje a gente vem articulando, né, com mães de outros centros da universidade pela questão de o projeto Ciranda, ele está sendo selecionado como um projeto modelo para a gente criar um projeto maior que atenda a todos os centros da universidade. Então, para um coletivo que iniciou tímido, né, que construir um projeto aqui dentro do CFP e agora está sendo pensado em um projeto piloto através da gente, para a gente é uma alegria muito grande fazer parte de tudo isso, né? Porque só a gente sabe cada desafio que a gente passou aqui dentro para conseguir resistir e permanecer. Então, não foi fácil, né? A gente o tempo todo ouvindo que aqui não era nosso lugar, que aqui não era nosso espaço. Então, foi um avanço muito grande para a gente. Eu queria falar de uma situação, né, que aconteceu esse ano, que aconteceu comigo, que me desestabilizou de uma certa forma, né? Eu venho ativamente, né, como eu já falei, na frente do coletivo, participando dos eventos em nome do coletivo, chamando as meninas para estarem presentes a todo tempo nos diálogos, nas conversas que a gente vem tendo. E esse ano eu escutei de uma docente em sala de aula, né, que as mães querem a todo custo ocupar esse espaço, jogar as crianças dentro da brinquedoteca e botar para os outros cuidar. Que a universidade não é lugar de criança. E várias outras coisas, né, que não vem ao caso. E minha filha estava na sala nesse momento e ela usou todas as palavras que ela estava me usando como exemplo. Então, para mim, foi um processo muito difícil, porque uma pessoa que não sabe como está funcionando o movimento, como é que está acontecendo nada, falar coisas assim na frente de alunos novos, né, que estavam na sala, porque foi uma turma de segundo semestre, eu estava participando porque eu estou pegando as disciplinas que eu estou devendo. Então foi bastante complicado, porque, querendo ou não, era o nome do projeto, o nome do coletivo, que estava sendo jogado de uma forma equivocada, porque não é assim que funciona. A gente tem todo um cuidado com as crianças, a gente tem ficha, né, com informações, ninguém é jogado aqui de qualquer forma, a gente teve formação para atender essas crianças.
E a gente está lutando por um direito que é nosso, né? Um direito que é nosso. Então, as crianças não estão sendo jogadas aqui. E por mais que a pessoa, né, na cabeça dela não tenha tido a intenção de se expressar dessa forma, como foi entendido, quando se trata de temas sensíveis, a gente tem que saber e ver o que é que a gente está falando, né? Então, foi um momento muito difícil. E desde já eu queria agradecer novamente, né? Porque eu não me canso de dizer, esse dia, eu sei que está marcado em mim, que não será fácil de esquecer. E eu queria agradecer, né? Mais uma vez, a Fernanda e a Cândida, porque no momento que eu passei por isso, eu saí da sala, eu fiquei chorando muito, né? E aí eu fiz um desabafo no grupo do coletivo e a Fernanda me ligou imediatamente, né? E ele falou, menina, onde é que você tá? Eu vou aí te buscar, e o Canina tá indo aí. E elas saíram da casa delas naquele dia, né, à noite, e vieram até aqui o centro para poder me abraçar, me acolher minha filha, né, que não tava entendendo nada que tava acontecendo, porque eu tava chorando. E me levaram para casa. Então, aquilo para mim foi muito importante. E elas não sabem o quanto fizeram a diferença na minha vida naquele dia, né? Eu sou grata demais a todas duas por esse acolhimento. É isso, né? Foi um momento muito importante para mim, porque eu nunca esperei de duas professoras fazerem isso, né? Como eu disse a elas, a universidade precisa de mais profissionais como vocês, que além de docentes são humanas, né? Além de serem mães e pessoas excelentes. Então, só agradecer novamente, né? E é um pouco de tudo isso, né? Um pouco de tudo isso que a gente do que a gente faz. A gente se aquilomba, a gente se acolhe, né? E buscamos, né, melhorias para nós e para nossos filhos, né? Que as mães que estão chegando e que vão continuar nesse processo, elas possam conseguir o que a gente não conseguiu, né? Que a gente veio lutando durante todo esse tempo e que elas consigam políticas públicas de acolhimento e que exista um projeto fixo de atendimento às crianças que atenda todos os dias da semana. Eu iniciei na universidade, eu estava gestante e eu não entrei no curso de pedagogia de início, tinha entrado em um outro curso, porém eu fiz nova chamada do SISU e entrei para a pedagogia. Quando eu entrei aqui, meu filho já tinha nascido, ele começou a frequentar a universidade com 3 meses de vida e assim, foram situações muito humilhantes que a gente passava e também tinha situações boas que alguns professores nos acolhiam. Mas enquanto mãe aqui em um corpo de universidade, eu me sentia muito menosprezada, porque meu filho não era bem visto dentro desse espaço, um espaço acadêmico. E a gente passou, né, por vários perrengues, principalmente com maus tratos de alguns professores, dos próprios colegas de sala. Mas também teve muitos que também nos apoiaram, ficaram com a gente, que me fazia sentir confortável, mas a trajetória não foi fácil. E tem como, né, a gente se emocionar quando a gente vem falando de maternidade, principalmente que a gente somos mães. Que quem passa aqui dentro, quem vive, sabe quanto é difícil. Os olhares tortos, o julgamento. Eu, em uma época, ia desistir da faculdade. Eu já cheguei a trancar o curso por falta de apoio, tanto da família, por questão financeira, principalmente aqui na universidade. Porque assim, ou eu trabalhava ou eu estudava, porque não tinha como sustentar uma criança de 2 anos de idade, ia fazer 3 anos, não tinha como sustentar uma criança e estudar ao mesmo tempo. Foi então que eu decidi trancar a universidade. Eu tranquei, fiquei 1 ano afastada. Eu voltei por mais por incentivo e também me permitir saber que aqui dentro é sim o meu lugar, é o lugar do meu filho, ele tem que ser acolhido, nós temos que ser acolhida. E o projeto, o Ciranda, veio com uma porta aberta que a gente precisava, o Lobas principalmente, onde tudo começou. Foi no Coletivo Lobas, onde a gente rodou essa universidade, a gente buscou, a gente correu, estamos correndo ainda atrás dos nossos direitos e no projeto Lobas, o Ciranda é uma porta aberta que está nos acolhendo. Hoje, quando esse meu filho vem para a universidade ainda à noite, como estou quase concluindo, não é todos os dias que eu estou vindo mais, mas quando ele vem, que a gente precisa. Agora nós já temos um projeto Ciranda que está nos acolhendo nossas crianças, mas mesmo assim a gente ainda recebe muitos julgamentos, passamos por situações muito difíceis, tanto com colegas quanto com professores. Mas o projeto Ciranda, ele deve continuar e permanecer. Falar do coletivo Lobas, né, enquanto mãe, nos remete a quantas vezes a gente tem que trazer nossas crias aqui para a universidade.
quantas vezes a gente tem que vivenciar também nas salas de aulas nossas crianças sendo maltratadas, muitas das vezes, as caras feias dos colegas. Mas o Lobas é isso, né? É resistência, é não desistir. E a gente tem agora o projeto Cirandas, que é uma comunhão com o nosso projeto, para que a gente possa resistir e que outras mães que venham também possam resistir e possam estar ocupando esses espaços. Eu tive muitas dificuldades, né, com minha filha, acredito que por ela ser um pouco maior, tem 9 anos, mas os colegas enfrentam várias dificuldades com as crianças menores. E isso acaba machucando a gente também, que é mãe. Ver as caras feias na sala de aula, ver alguns professores que não dão apoio. Embora eles estão, né, dentro do direito também de não aceitar. Mas eu acredito que um pouco de empatia não faça mal a ninguém. Até porque a gente está nessa situação hoje, mas o amanhã, né, só Deus é quem sabe. E é isso. Trazer nossas crianças com chuva, com sol, só remete o tanto que a gente está tentando vencer a universidade, vencer os percalços que a gente enfrenta no dia a dia. E tem um projeto de lei, o projeto 1151 de 2022, e sabe o que ele fala? Ele estabelece diretrizes para o acolhimento de gestantes, de puerpéres e mães e crianças, inclusive de adolescentes, em ambientes universitários. Ele decreta, no artigo 3, inciso 4, ele decreta que a instalação de brinquedotecas e no inciso 5, inclusive, a ambientação adequada para acompanhante e para o acompanhamento dessas crianças. Então, a gente percebe que esse movimento de vocês, que esse movimento do Coletivo Lobas, a gente está discutindo ele aqui, que vocês estão trabalhando com ele aqui, mas ele é muito maior. Então, o Coletivo Lobas provavelmente vai se alinhar com vários outros coletivos para fortalecer esse movimento, entendendo que a base desse movimento está relacionado com o direito das mães estudarem, mas também com a permanência, com o direito a permanecer na universidade. Não apenas em entrar para estudar, passar no vestibular e entrar, mas também, e principalmente, as mães têm o direito de permanecerem na universidade. E para elas permanecerem na universidade, elas precisam desse apoio, elas precisam de projetos cirandas espalhados na UFRB, espalhados em outras universidades e que tenha a relação, né, a competência, no sentido de ter pessoas preparadas para que esse projeto funcione e as mães estudem com tranquilidade. Em 2024, o representante do coletivo Mães, que é um coletivo Mães forte nacionalmente falando, né, reuniram-se no Congresso Nacional e representantes do Ministério da Educação, porque essa é uma preocupação do Ministério da Educação. O Ministério da Educação precisa trazer soluções para as mães solos, precisa trazer soluções. Por quê? Porque quando a gente trabalha com esse projeto, a gente está trabalhando também com duas políticas fundamentais para a universidade, que é a política de afirmação, né, no sentido de que a mulher tem o direito de estudar e de se formar com tranquilidade, e a política de permanência. Então, tem duas políticas importantíssimas que são fundamentais, inclusive para a sobrevivência da própria universidade e que está totalmente relacionada ao direito das mães estudarem. Então, essas duas políticas, elas são políticas fundamentais em que o MEC precisa se mobilizar para garantir que elas sejam realizadas com maestria, porque a gente está falando de criança. E aí, esse grupo, ele é um grupo de trabalho, e aí ele foi organizado, foi deliberado nessa reunião, que esse grupo propusesse soluções para que essas mães universitárias, para que essas mães solo pudessem realizar os seus estudos com tranquilidade. E aí criou, né, a Política Nacional de Permanência Materna nas instituições de ensino superiores do Brasil, a partir desse coletivo de mães. Então, Política Nacional de Permanência Materna nas instituições de ensino superiores brasileiras. E isso já traz para a gente aí uma afirmação do quanto que esse projeto ele é importante aqui na UFRB, aqui no CFP, mas que é um projeto que ainda vai ter muito o que ser agregado e, com certeza, a gente vai verificar que essa expansão da preocupação com a permanência das mães, ela é uma realidade não apenas para a UFRB, mas uma realidade realmente nacional. E, como eu disse, são 11 milhões de mães. São 11 milhões de estudantes que precisam de apoio para estudar. São 11 milhões de mães solo no nosso país. O projeto Ciranda me encanta desde o início, desde assim que eu soube do projeto, justamente por essa vinculação com o Coletivo Lobas, né? Então, assim, são potências que se juntam para fortalecer um ao outro. O projeto, de certa forma, ele dá mais visibilidade, né? A potência que é o Coletivo Lobas e é um olhar sensível, cuidadoso para essas mães que estão aqui, né, na luta pela permanência na universidade. E eu acredito que não podemos olhar só para nós, né? Eu não sou mãe,
mas abracei a causa desde o início, porque a maternidade, de certa forma, nos atravessa de muitas maneiras. Eu não sou mãe, mas eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou tia, né? Então, assim, presencio muitas desistências de mães, né, dessa continuação dos estudos. E uma das coisas que eu percebo que vem como, de certa forma, que é evidente que são diversos os fatores, né, que impedem essas mães de estarem nesse universo, ou que dificulta esse processo. Mas a maternidade, ela tem um peso muito grande, porque para muitos a pessoa pode estudar até que seja mãe, né? E eu vejo esse projeto como um olhar, sabe, cuidadoso, sensível para essa permanência dessas mães no meio acadêmico. Venho apoiando desde o início, porque vejo o quanto ele é importante, o quanto o coletivo Lobas tem essa potência, né, a voz dessas mães nessa universidade. Então, assim, acredito que só veio fortalecer o outro, tanto o Lobas se juntando com Ciranda e vice-versa, um acaba potencializando o outro. Brinquedoteca, na importância da brinquedoteca, ela pode ser dos suportes para essa rede de apoio, é a brinquedoteca. Mas eu quero deixar claro aqui que existem outros meios de suporte, não é apenas a brinquedoteca. Existem várias outras possibilidades de suporte para essa política das mães universitárias. Existe a brinquedoteca, mas existem também outras possibilidades, como, por exemplo, atividades de recreação, atividades de repente, a sala específica para ajudar a criança a fazer a lição, para ajudar a criança a preparar uma atividade, um trabalho de sala de aula, enquanto as mães estão, porque muitas vezes as crianças estudam o dia todo, a mãe trabalha o dia todo e elas vêm junto com a mãe para a universidade. Então, nenhuma nem outra tem condições de fazer ali aquela tarefa. E eu quero deixar claro que isso não significa que as mães estão jogando a responsabilidade para a universidade. Esqueçam, porque isso não é o que a gente está querendo aqui. O que a gente está querendo aqui é garantir que essas mães tenham condições de trazer seus filhos para cá enquanto elas estão estudando. Porque muitas vezes as mães, quando chegam em casa, após um dia de trabalho, e as crianças, após um dia na escola, é que ainda vão organizar o que precisa ser feito para outro dia. Quantas mães que chegam em casa ainda tem que preparar o almoço do outro dia, a janta, todo o material escolar da criança, o lanche, preparar roupa para troca na escola. Então o trabalho não termina aqui. E esse apoio, ele vai garantir que essas mães tenham mais espaço de tempo, inclusive quando chegar em casa. Então, o que a gente está dizendo aqui, né, porque eu digo isso porque eu já escutei falar, mas é responsabilidade das mães. Vejam bem, é a responsabilidade das mães até um certo ponto, mas quando as mães se tornam universitárias, a universidade também abraça a criança, a universidade abraça a mãe, abraça a possibilidade dela permanecer na universidade, porque é interessante que essa mãe não apenas permaneça, mas que se forme. A gente tem um número, inclusive, de evasão escolar, de evasão de mães na universidade, porque não conseguem lidar com a relação entre ter filho e estudar. E é muito injusto uma mãe não ter o direito de estudar. Isso é, no mínimo, injusto. Uma mãe que cria os filhos, uma mãe que se dedica, não ter o direito de ser quem ela é, não ter o direito de fazer parte desse movimento acadêmico, científico, esse movimento tão sério e tão importante, inclusive, para o Brasil se desenvolver. Agora, para que isso aconteça, é importante que tenha um espaço adequado. Então, já pensando na questão da brinquedoteca, do porquê que a brinquedoteca é tão importante. Porque é isso que a gente está vendo aqui, gente. É um lugar que ele interage com a criança. É um lugar que traz a linguagem da criança. No entanto, a gente precisa separar algo que a gente sempre fala quando a gente está falando nesses comentários. Existe a brinquedoteca, que é um laboratório de aplicações pedagógicas. Essa brinquedoteca, ela serve para qualificar a formação do pedagogo. E é obrigado ter no curso de pedagogia. É um item de avaliação para que esse curso não apenas exista, mas para que ele permaneça. Então, a brinquedoteca, ela é um laboratório do curso de pedagogia, mas essa mesma brinquedoteca que é do curso de pedagogia, ela também pode ser a brinquedoteca que pode dar esse suporte para as crianças. E nos cursos, nos centros onde não tem pedagogia, como é que vai ser? Vai ter que ter a brinquedoteca também. Vai precisar ter a brinquedoteca. É isso que a legislação fala. A lei fala de brinquedoteca, a palavra brinquedoteca. Então significa que outros centros que não têm pedagogia provavelmente vão se mobilizar para criar esse espaço adequado para a criança. E a brinquedoteca é um espaço adequado para a criança porque ela foi criada, ela foi pensada a partir da infância, a partir da visão de infância que a gente tem, a partir do como a criança pode se mobilizar, pode se
pode interagir, pode se movimentar aqui nesse espaço, de modo que ela possa fazer isso com segurança. É por isso que aqui na brinquedoteca, quando a gente fala, qual é a importância da brinquedoteca? Que cuidados a gente precisa ter com segurança, com a infância. Então, eu quero dizer que não se pode, até para quem não é centro de formação, para quem não tem pedagogia, porque a pedagogia já vai ter esse espaço naturalmente, e já vai ter essa preocupação com o cuidado, com a segurança, com tudo que acontece nesse espaço aqui. Esses centros que vão organizar a brinquedoteca, é necessário que considerem toda essa relação de cuidado e segurança. Então, se vocês observarem aqui, essa brinquedoteca, ela foi pensada, ela foi organizada, apesar de não ter tantos brinquedos assim, mas ela foi organizada para atender uma demanda das mães, mas também pensando em qual é o perfil de criança que vem para esse espaço. Qual é a faixa etária das crianças que vão frequentar esse espaço? Então, essas perguntas, quer dizer, conhecer o público que vai frequentar, vai sustentar a organização desse espaço. Então, por exemplo, sabe que aqui atende criança de 2 anos, de 3 anos, ou talvez um pouquinho menor. E como é que esse espaço vai atender essas crianças? Então, eu chamo a atenção para a responsabilidade que é a gente ter uma brinquedoteca que atende as crianças desse projeto. Por quê? Porque aqui a gente pensou. Então, se a gente observar, os brinquedos maiores, os brinquedos que são adequados para a faixa etária das crianças menores, eles estão distribuídos no andar de baixo das prateleiras. E à medida que vai subindo, são objetos que as crianças não alcançam porque não podem brincar sozinhas. Por exemplo, aqui do meu lado tem, na quarta prateleira, tem lápis de cor, tem diversos lápis de cor ali, giz de cera. A criança pode brincar sozinha? Depende da faixa etária, não. Porque um lápis de cor pode causar um acidente. Um giz de cera ela pode engolir. Então, não pode. Então, quando a gente pensa em brinquedoteca, a gente precisa aliar a ideia de brinquedoteca à ideia de segurança. Não montem um espaço para a infância sem pensar na segurança. Porque enquanto tiver tudo ok, as crianças sorrindo, os monitores brincando, ok, legal. A gente tem que pensar preventivamente. A gente tem que pensar no que pode acontecer com uma criança. E a gente, quando pensa num espaço como esse, a gente fica tão encantada e com um desejo tão grande de atender as mães, de atender as crianças, de acolher as crianças, que têm o direito, inclusive, de serem bem atendidas, serem muito bem acolhidas, de ter um espaço adequado para garantir a segurança delas. E a gente pensa muito, às vezes, com o coração, a gente pensa muito, às vezes, até como mãe, mas a gente também tem que pensar como alguém que se preocupa com a segurança das crianças. Por isso, é importante que esse espaço onde a gente vai atender a criança, que ele tenha uma fundamentação teórica, inclusive, que ele tenha uma sustentação que fundamente os fazeres que são propostos aqui nesse espaço. Então, quais são os fazeres? A atividade que a gente vai propor para as crianças, o tipo de brinquedo que a gente vai ofertar, disponibilizar para a criança, precisa ser pensado com antecedência e precisa ser pensado também a partir da segurança, a partir de uma organização que garanta que a criança vai entrar e vai sair segura. Por quê? Se uma criança tem um acidente aqui, qual é a mãe que vai deixar a criança aqui? Se a mãe não sente que tem segurança, ela não vai deixar. E aí, aquele espaço, aquele local que era para garantir a tranquilidade da mãe e a permanência da mãe, ele pode ser um espaço que vai ser de evasão. As mães não vão querer deixar seus filhos sabendo que esse espaço não é seguro. Então, a gente precisa bater nessa tecla quantas vezes for preciso. O espaço tem que ter segurança para a faixa etária que vai atender. E quem vai atuar aqui, quem vai trabalhar aqui, os monitores que vão trabalhar na brinquedoteca, sejam porque estão no projeto, ou mesmo os que não estão no projeto, voluntário ou com bolsa, esses estudantes, essas pessoas que estão aqui, precisam entender da sua responsabilidade em relação às crianças que estão aqui e também em relação à organização desse espaço. Porque se esse espaço também não trouxer uma organização adequada, ele pode ser um espaço que gera perigo para as crianças. Então, a gente tem que pensar nessas relações. Então, o cuidado com a segurança, ele é fundamental, ele é imprescindível. E, para isso, tem algumas coisas que a gente organiza que precisa de conhecimento. Então, a pessoa pode até montar uma brinquedoteca, mas existe uma forma de organizar a brinquedoteca que precisa ter um conhecimento prévio. Por exemplo, qual é o tipo de brinquedoteca que a gente vai montar, qual é a faixa etária que a gente vai atender, como é que a gente vai fazer esse atendimento. Então, tem várias perguntas que a gente precisa responder, até mesmo antes de pensar nesse espaço, como um espaço que vai atender a essas políticas que a gente falou anteriormente. Então, inclusive, a gente tem aqui uma tabela de classificação de objetos lúdicos, e essa tabela, ela mostra o que precisa, o que tem aqui nessa brinquedoteca específica, o que tem aqui, e ela traz uma relação de objetos que eles dialogam com o processo de desenvolvimento. Porque a criança, quando ela entra aqui, ela está aprendendo e desenvolvendo. Ela está criando, inclusive, culturas da infância.
ela está interagindo com o coleguinha, está interagindo com ela mesma, está interagindo com o monitor, com a monitora, com o professor, com a professora que estiver aqui presente na hora, ela está interagindo, ela está criando cultura da infância, cultura lúdica, ela está aqui dentro de um projeto, de um trabalho, que inclusive de autoria, né? Então, olha a importância de se entender a infância para quem está nesse projeto, porque nesse projeto precisa tanto de uma formação, precisa entender, ter conhecimento sobre a infância, porque entender que essa infância, quando a criança está aqui, ela precisa continuar sendo criança e sendo respeitada como criança e, sobretudo, preservar o brincar livre. É um brincar muito valioso e que se conecta com a criação, com a imaginação da criança e ele precisa estar presente. O coletivo Lobas está relacionado comigo mesmo, né? Está relacionado com o meu cotidiano enquanto mãe e estudante. Além disso, é uma temática que mexeu muito comigo, e ainda mexe, né? Mas mexeu muito comigo quando eu me tornei mãe. Então, eu fui buscar conhecimento através de pesquisa, né? Através de estudos, e eu digo que eu encontrei, sabe? Foi um encontro, o Coletivo Lobas. Então, é um espaço de apoio e acolhimento. Eu vi nesse espaço uma possibilidade dessa troca, desse compartilhamento, né? De acolhimento mesmo, de apoio, para que juntas, né, podemos enfrentar, né, e contribuir para esse enfrentamento desses vários desafios que nos perpassam. Quando falamos de mulheres universitárias, estamos falando de um público majoritariamente, né, quantitativamente dizendo, nas universidades. Então, as pesquisas mostram que a universidade hoje, ela é feminina, é jovem e é negra. Então, compreender, né, esta realidade deste público, ou seja, de mulheres, mulheres negras mães, né, mães universitárias, é entender melhor e criticamente, né, a sua realidade. E aí poder intervir de verdade em prol da sua saúde mental. Além disso, as pesquisas mostram que o público universitário indica um alto nível, né, de estresse, de ansiedade e depressão. Logo, se as universidades têm seu público majoritário composto por mulheres, são as mulheres, em maioria, que estão sofrendo disso. E são mulheres em idade reprodutiva, né? Então, as mulheres, elas vivenciam, né, no caso das mães universitárias, vivenciam duas demandas muito importantes, né, e de longo prazo, que é a graduação, por exemplo, e a maternidade, o que vai favorecer mesmo para sensibilizar, digamos assim, fragilizar, né, um fator que pode fragilizar a sua saúde mental. E a gente sabe que a saúde mental, ela é multifatorial. Então, se a gente coloca mais marcadores sociais, né, como gênero, de ser mulher, e como mãe, e como estudante universitárias, né, então, nós estamos falando aí de determinantes sociais de saúde. Então, diante disso, é uma temática importante, é o nosso público dentro da universidade. Nós, mães acadêmicas, nesse processo, a gente precisa muito desse apoio, pois na maioria das vezes a gente não tem essa rede de apoio fora que venha dar esse suporte para que a gente possa estar dentro de uma sala de aula, absorvendo os conteúdos de formas tranquilas. Então, o coletivo, ele surgiu, para mim, foi muito importante, uma base fundamental. Então, eu fiquei muito feliz, né, quando eu tive essa oportunidade de estar inserida nesse projeto, né, e também ouvi relatos de outras mães que passam o mesmo processo que eu. Então, eu não me senti sozinha nessa caminhada. E falando um pouco, né, sobre a minha trajetória, né, eu ingressei aqui na universidade em 2018, me tornei mãe em 2020, e a partir daí surgiu algumas preocupações, porque eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir dar conta dos estudos, mesmo sendo mãe, no período da pandemia? Então isso para mim foi muito preocupante. Mas como eu sempre tive em mente, o meu objetivo sempre foi estudar, sempre foi buscar o melhor, tanto para mim quanto para minha família, então o pensamento de desistir nunca esteve na minha mente. E quando a minha filha veio, isso se concretizou mais ainda, de buscar o melhor, principalmente porque eu sabia que agora eu tinha um serzinho que precisava de mim e de um futuro melhor. Então, continuei, né, essa busca de sempre me aprimorar nos estudos, mesmo com ela. Tinha vezes que tinha momentos que era difícil, porque eu não tinha uma rede de apoio para ficar com ela. Então, assim, eu penso que se o projeto, né, o Coletivo Lobas, o projeto Ciranda, ele tivesse aparecido, tivesse, né, surgido lá em 2018, por exemplo, quando eu ingressei, em 2020, quando eu tive a minha filha, eu penso que, para mim, seria muito mais proveitoso, porque eu acredito que eu já teria concluído, porque às vezes a gente sabe que o fato, né, de você ser mãe muda a sua rotina, acaba interferindo em vários aspectos, mas assim,
eu já agradeço de antemão, porque mesmo eu tendo esse contato agora, já me ajudou muito e tem me ajudado. Inclusive, minha filha ama estar aqui na sala com outras crianças. É tanto que quando eu digo para ela, mãe, a gente vai para a biblioteca, a gente vai para a faculdade hoje, a gente vai para a brinquedoteca. Ela fala, mamãe, eu quero ir, a gente vai demorar? Eu falo, talvez, se você se comportar assim. Então, assim, a gente vê que é um projeto que ele tem esse afeto, tem esse acolhimento, né? As crianças, elas se sentem acolhidas, as mães também, porque eu me sinto feliz em saber que eu tô na sala, tô ali cada vez mais buscando conhecimento, e eu sei que minha filha, ela está segura, ela está brincando, se divertindo. Então, era algo que eu tinha muito medo, muito receio, quando eu não tinha essa rede de apoio, né? De sair, com quem eu vou deixar, será que são pessoas seguras? Então, tipo, o projeto, ele trouxe esse significado para minha vida. A partir do momento, né, que ele surgiu, então eu me senti mais segura. E aí, eu penso, né, na importância que o projeto tem dentro da universidade. O quanto é importante a gente estar buscando políticas que venham fortalecer esse projeto, que venham contribuir, somar. Porque, assim como eu, né, estou agora usufruindo desses privilégios, outras mães futuramente, quando ingressar, vai precisar também. Então, eu sou Vanusa, sou discente do curso de Pedagogia aqui no CFP. Estou nessa luta desde 2019. Me tornei mãe durante a graduação, durante a pandemia. Trago Maria comigo para a faculdade todos os dias, desde os 3 meses de vida. E desde então, a nossa rotina mudou completamente. Antes a gente conseguia assistir uma aula sentada, a gente conseguia participar de trabalhos, de eventos. Hoje, por ser mãe, a gente se priva de muita coisa. A gente não tem um espaço, a gente não consegue assistir uma aula completa. Muitas vezes a gente fica no corredor, na sala, no chão. Eu acho que hoje muita gente não me conhece como Vanusa aqui dentro da faculdade. Conhece como a mãe de Maria. E eu falo todos os dias que sem a Maria eu não seria a Vanusa que eu sou hoje. Né? Se eu tô aqui todos os dias e trago ela comigo, é porque eu não tenho outra forma de estar aqui se não trazer ela. E esse é um espaço que a todo momento nos poda. Diz que não é o lugar da mãe estar presente. Desde então que Maria chegou, são muitos desafios. Eu não sou aqui do campus, da cidade de Amargosa, né? Eu sou de Mutuípe, a gente vem no transporte alternativo. Todas as noites a gente vem com uma mudança, né? Que eu falo, a gente traz uma bagagem na sacola, que a gente traz roupa, a gente traz fralda, a gente tem que trazer comida. Porque as lobas, elas fazem mais do que o papel de ser mãe apenas, né? E vai muito além do biológico. A gente pratica o ato da maternagem. Apesar de a gente trazer as crianças para a universidade, que a gente sabe que não é um espaço apropriado, a gente a todo momento a gente cuida das nossas crianças, a gente quer vê-las bem, a gente quer vê-las felizes. E assim, tá na universidade e tá chegando ao final de um curso, depois de muitas lutas e muitos desafios, é muito gratificante. E nessa bagagem, a gente traz pessoas que marcaram a nossa trajetória, né? Uma pessoa sozinha, a gente não consegue muita coisa. Antes, eu lembro que pelos corredores, muito se via eu com Maria e Evelyn com Liz. Com o passar do tempo, várias mães foram trazendo seus filhos também. E assim, quando o coletivo se juntou, se tornou, começou a ganhar forma, a gente começou a perceber que a gente não estava sozinha. Que não era uma luta individual, que era uma luta coletiva. E só através do coletivo a gente ia conseguir conquistar nossas coisas, os nossos objetivos, né? E assim, às vezes a gente não quer muita coisa, a gente só quer uma palavra, um abraço, a gente precisa. A gente tenta ser forte a todo momento, mas às vezes a gente precisa desse olhar mais sensível. A gente precisa de alguém que ajude, deixa eu ficar 10 minutinhos com a Maria para tu assistir a aula, para tu apresentar um seminário, ou simplesmente para fazer uma prova. Sabe? Vocês não sabem, não têm noção do quanto é difícil sentar em uma cadeira com uma criança em uma sala de aula. Eu falo todos os dias, só quem passa sabe como é difícil. Ser mãe, e eu acho que não ter mãe e ser sem rede de apoio é uma das coisas mais dolorosas da vida. Quando eu me tornei mãe, eu nunca pensei que eu ia passar por coisas que eu passo hoje. E assim, eu não tenho outra opção, a não ser mudar minha história através da educação. Se hoje eu conseguir concluir minha graduação, me formar, eu vou conseguir dar um futuro melhor para minha filha. Então, eu vou privar ela de algumas coisas agora, porque eu sei que vai ser necessário, mas lá na frente, eu sei que eu vou ser recompensada, sabe? E o Coletivo Lobas, ele soma muito, porque é um grupo que não é só de mães, vale ressaltar isso, né? Tem pessoas que não são mães, são alunas de outros cursos, que vieram para somar. São professores que apoiam, são pessoas que
que são muito importantes, sabe? Eu digo que com a chegada da professora Fernanda, a gente teve uma alavancada, porque a gente precisava de alguém para dizer, vamos com a gente, eu tô com vocês não estão sozinhas. Antes dela, parece que a gente ouvia, falava, e a gente era invisível. A gente não tinha voz. E com a chegada dela, mudou muita coisa. Eu lembro que durante esse período que eu tô na faculdade, o período mais difícil foi quando eu tive que trancar o curso. Foi uma das decisões mais difíceis. Que foi, eu não tava mais tendo psicológico, não tava tendo mais emocional. Porque eu vim de Mutuípe pra cá, eu não conseguia ficar 10 minutos sentada na sala de aula. Era o estresse do trabalho no CLT, o dia inteiro. Aí eu chegava em casa, só pegava minha bolsa, trazia Maria pra faculdade e vinha. Chegava aqui, aquele estresse. Maria só queria ficar fora da sala, só queria ficar correndo. E eu não tinha mais psicológico. Aí eu lembro que uma vez uma pessoa chegou pra mim, Vanusa, respira, calma. Tudo tem seu tempo. Porque às vezes a gente se cobra muito. Às vezes a gente quer correr atrás de um tempo perdido. É o tempo de acompanhar os mesmos alunos que não tem a nossa rotina. Não tem a nossa rotina de ser mãe, de ser dona de casa, de ser trabalhadora. A gente não vive para a universidade. Aqui é a universidade pública, formados a maioria por mulheres. Mulheres que trabalham, que saem de casa, que lutam mesmo. E assim, depois da maternidade, a gente chega aqui e vê. Será que aqui realmente é meu espaço? Será que aqui eu vou ser acolhida? Será que aqui eu vou ser bem-vinda? Eu me pergunto isso todos os dias. Mas assim, independente se vão me olhar torto, se vão falar que Maria tá fazendo barulho na sala, eu vou ocupar esse espaço, eu vou formar. Sabe? São desafios que a gente encontra ao longo da vida que vai tornando a gente cada vez mais forte. Eu lembro que quando eu entrei aqui, eu era uma Vanusa. Quem me conheceu lá em 2019 lembra. A Vanusa só vinha arrumada, só vinha de cabelo liso, bonita. Oxi, agora quem me vê nos corredores, eu acho que se assusta durante o dia. Eu acho que não só é a minha realidade. Eu acho que é difícil olhar no semblante de uma das mães e não ver o semblante de cansada. Sabe? Às vezes a gente só quer um descanso. Mas às vezes a gente quer ser acolhida. O Lobas, ele veio não só para acolher nossas crianças, mas ele veio para abraçar. Às vezes a gente faz uma reunião aqui e a gente fala as coisas que tá no coração, que não é aquilo que a gente consegue falar com qualquer pessoa no corredor. Aqui é um espaço que a gente se uniu para se fortalecer. Eu acho que falando a gente ganha voz, sabe? O espaço que a gente precisa, que a gente luta, não é para a mãe da Maria, não é para Maria, não é para a mãe da Liz, não é para Ed, não é para Aline. A gente está correndo atrás agora dos próximos que virão, para não passar o que a gente está passando hoje. Assim, durante essa nossa jornada aqui dentro da UFRB, a gente construiu um caminho muito bonito, porque ao longo desse caminho a gente foi conquistando os espaços aos pouquinhos, com passos de formigas, mas a gente conseguiu. Hoje, por exemplo, a gente já tem um espaço onde a gente consegue, através do projeto de extensão Ciranda, deixar nossas crianças, mesmo que sejam só 2 dias na semana, e mesmo que seja um projeto que só durou 7 meses, já aliviou uma carga enorme pra gente. Eu, por muito tempo, não consegui sentar na sala e assistir uma aula completa. E hoje, esse semestre, eu consegui assistir uma aula completa. Eu lembro que um professor da disciplina de matemática me perguntou, cadê Maria? Não veio hoje? A sala estava quieta. A gente conseguiu assistir a aula, eu consegui participar da aula, tranquila. Não é que a gente não queira que nossas crianças estejam presentes na sala de aula, mas a gente precisa de um apoio para facilitar a nossa vida acadêmica, né? Porque muitas vezes a gente chega em casa, a gente não tem um espaço para estudar. Eu chego em casa às 11 horas da noite. Quando eu chego em casa, vai dar banho em Maria, vai dar a janta dela para ela comer alguma coisa. A gente vai brincar, porque agora também ela aprendeu. Mãe, brinca comigo. A gente precisa brincar, a gente precisa dar atenção. Como é que seu filho olha para você e diz, brinca comigo, e você vai virar as costas e vai estudar? Você não consegue, você não se concentra, sabe? A gente somos guerreiras, mas a gente não quer ouvir a todo momento, que lindo, você é forte, você é guerreira, sabe? A gente precisa, cada vez mais, falar, porque eu acho que através da fala a gente consegue abrir portas. E eu acho que esse espaço da universidade é um espaço onde criam pessoas
para a vida, para lá fora. E eu acho que me tornar mãe na graduação foi muito necessário. Porque eu acho que hoje eu saio com um pensamento e uma vivência totalmente diferentes, né? Eu acho que hoje eu digo que eu saio, eu não tenho rede de apoio fora da universidade, mas dentro da universidade eu tenho. Eu precisei fazer o estágio. Era noturno, eu não tinha com quem deixar Maria, mas eu tinha 2 amigas aqui dentro da universidade que elas ficaram com Maria para eu conseguir fazer o estágio. Sabe? Isso é muito gratificante, sabe? São pessoas que não soltam sua mão. Às vezes eu não tenho nem muita proximidade. Eu posso não falar todo dia, mas eu posso passar ali no corredor e dar um abraço, perguntar tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, sabe? A gente já tem tantos olhares tortos, falas desnecessárias dentro da academia, que a gente não precisa mais disso. Eu acho que para as novas mães que virão, que cuidem desse espaço, que corram atrás, que lutem e que não desistam. Não desistam. Não é fácil, não vai ser fácil, nunca foi. Para nós, mulheres, viemos de uma trajetória que a gente só luta para conseguir nossas coisas. É a base de muita conquista, sabe? É cada pedacinho que a gente consegue, a gente tem que agradecer muito. E a gente não pode deixar morrer. Se a gente hoje conseguiu adentrar aqui dentro, a gente hoje tem que permanecer. Não é porque eu virei mãe que eu vou deixar de estudar. Não é porque eu não tenho com quem deixar Maria que eu não vou formar, que eu não vou virar uma pedagoga. Todo dia eu choro, eu levanto, eu chego no corredor, tô lá sentada no chão, jogada no chão, mas no outro dia eu lavo meu rosto, levanto, pego minha mochilinha, pego minha filha e venho pra faculdade de novo. Um dia que começou de novo, uma oportunidade de novo. Porque eu sei, se eu abandonar isso aqui, eu não vou voltar. A dor mais terrível que tem, eu acho, na vida de qualquer pessoa é abandonar um sonho. Sabe? Tem gente que faz a faculdade por fazer. Mas eu não. Isso aqui é um sonho. É uma realidade. Sabe? Eu já abandonei um curso antes e hoje eu não quero abandonar novamente. Então, por mais lutas que eu passar, eu vou continuar. Sabe? Eu só quero formar. Mas eu não quero formar de qualquer jeito. Eu não quero ser uma qualquer profissional. E eu tô dando o meu melhor. Não vou me cobrar muito, porque eu sei até onde o meu limite chega. Eu já me cobrei que o meu psicológico não aguentou. Então a gente tem que saber a hora de parar, respirar, para poder continuar. Senão, o corpo não aguenta, a mente para. E assim, eu acho que falar de maternidade vai muito além, sabe? Eu acho que é só na prática, no dia a dia, nos cuidados, nos olhares, nos detalhes, nos gestos. Eu acho que ser mãe é muito forte. É uma das coisas mais difíceis, sabe? Eu acho que ser mãe, sem ter mãe, ainda é pior ainda, sabe? Então, é isso. Bom, eu sou, então, Cândida Moraes, artisticamente conhecida como Unira Cândida. Algumas pessoas, mulheres sobretudo, também me chamam de Mulher Raio, pelo o título do meu livro de poesia. Sou mãe de Beatriz, sou educadora social há 25 anos, trabalho na educação, sou pedagoga, mestra e doutora em educação e sou professora do Centro de Formação de Professores da UFRB. Sou também chamada ancestralmente na nação Nago-Yorubá de Oiá Okanjemin, sou um orixá de Oiá e performo a vida, sou performance a partir das poesias que escrevo sobre mulheres, sobre ancestralidade, sobre amor, sobre orixás e sobre a cosmopercepção africana. E faço parte do coletivo Lobas, como mãe de Beatriz, como me entendo nessa maternagem negra há 20 anos. Beatriz tem 19 anos, eu engravidei quando estava concluindo uma pós-graduação e quando entendia que estaria voando para fazer um doutorado fora do Brasil, descobri que estava grávida com 3 semanas de gestação. Eu não tinha um companheiro e algo que me lembra muito agora é que eu trabalhava numa escola de ensino fundamental e alguém disse assim para mim: como assim você está grávida? Você não tem marido. E eu já era divorciada do primeiro marido, que ocasiou 16 anos.
E eu pensei, uau, que pergunta. E aí eu respondi, né? Acho que naquele momento eu já era feminista, eu não sabia, não usava esse entendimento, né, na vida. E eu respondi, mas precisa ter marido para engravidar? Eu engravidei, né? Então, sem um relacionamento fixo e vivi, né, processos muito difíceis, posso dizer assim, para assumir essa maternagem, né? Apesar da minha filha ter um pai, sempre busquei que ela, né, tivesse essa relação com o pai. Eu vivi o fato de não ter, né, uma aliança na mão, de não ter um companheiro perto. Vivi muitas situações de questionamentos, não por parte da minha família, mas pela sociedade, inclusive muito no trabalho, nas relações de educação. Mas continuei, né, trabalhando muito e sempre levando Beatriz para as atividades de sindicato, para as atividades de movimento negro, para as atividades na escola. E Beatriz cresceu ao longo dessa trajetória de 20 anos, em meio ao meu crescimento também como mulher negra. E, bom, hoje Beatriz está estudando humanidades, muito orgulhosa disso, na Universidade Federal da Bahia. E a cada movimento de articulação de Beatriz nos coletivos, eu passo uma memória, né, grande assim na minha cabeça. E preciso confessar, né, que a entrada no Lobas me traz para mim de volta nesse lugar de mãe e nos desafios dessa maternagem. Sobretudo porque o Lobas se encontra comigo e eu com as Lobas, o Lobas, né? A coletiva Lobas, acho que eu vou chamar assim, do feminino. Então, a coletiva Lobas, né? Porque são mulheres, chega para mim numa situação em que eu tinha assumido um lugar institucional de coordenadora do núcleo de gênero, raça e diversidade, naquela altura, na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, há 2 anos atrás. Nós trabalhávamos com formações e acompanhamento de estudantes, e a gente estava já num movimento de pensar política de diversidade, de implementar, né, na verdade, políticas. E uma situação de racismo em sala de aula, com uma estudante negra, mãe, me chamou muita atenção. E ali eu entendi, mais uma vez, como a união de mulheres, sobretudo de mulheres negras, fortalece e condiciona um fortalecimento de revolução realmente no mundo. Porque essa estudante foi acolhida, né, pelo coletivo, por outros coletivos que ela já vivia, mas sobretudo por outras mulheres mães da universidade. E aquele lugar meu institucional serviu como apoio de escuta, né, de participar de um momento de escuta junto com a Pró-Reitoria com essa estudante 2 ou 3 vezes e acolhê-la, né, também pessoalmente como mulher. Mas eu percebi o quanto que outras mulheres juntas, fazendo um movimento de acolhimento dessa mulher mãe, enquanto estudante, mas sobretudo enquanto mãe de uma criança negra, sendo uma mulher negra fora da sua cidade, mobilizou toda uma comunidade acadêmica e uma comunidade social, né, da cidade de Amargosa. E aquilo me trouxe para mim, né, de pensar quais foram as mulheres que permaneceram na minha vida, me apoiando na minha maternagem. Lobas, para mim, hoje, é esse lugar de concretização daquilo que eu venho estudando nos últimos 7 anos. Né? Eu sou pesquisadora da área de relações raciais e juventude negra, mas entendo, né, que cumpro uma demanda intelectual, formativa e de prática, né, de existência de educação social a partir da juventude negra e da pedagogia social, que são as áreas que eu me dediquei toda a vida, mas percebo que nos últimos 7 anos, né, principalmente após a defesa da minha tese, eu tenho me encontrado muito com o lugar do feminismo negro, da epistemologia feminista negra, a partir da minha própria condição de mulher negra na universidade. E aí, acho que é interessante dizer que a participação na coletiva Lobas me faz me ver, né, como essa loba que, após o término do contar esse pedacinho dessa história, né, eu fiz o doutoramento pela Universidade Federal da Bahia, pela Universidade de Lisboa, e viver 2 anos em Lisboa, levando a minha filha comigo, sozinha,
foi muito desafiador, né? E quando eu volto, eu percebo que eu me deparo com uma situação de crise de ansiedade e posteriormente depressão. E essa depressão, esse adoecimento, em decorrência, né? Antes eu entendia que era por um motivo, né? Pelo cansaço acadêmico, pelo cansaço ali aqueles 4 anos de estudos, né? Densos. Eu entendi que, na verdade, esse adoecimento é em decorrência de toda a estrutura que uma mulher negra, mãe, solo, vive, e que eu hoje vejo também muitas estudantes precisando de apoio, né? Bom, acho que é importante dizer isso, né? Que desde que me dei conta de precisar cuidar muito da saúde mental e da saúde espiritual, cuidar do Ori, né? Cuidar do Ocã, como nós falamos na ação da Goiurubá, a gente cuida do Ori para ter o equilíbrio e cuida do Ocã junto com o Ori para fazer a conexão entre ambos. E cuidar do Ori tem me feito entender a importância de cuidar de mim como mulher negra, cuidar da minha filha, mas cuidar também de outras mulheres. E aí, a coletiva Lobas, né, voltando, fechando esse parêntese, né, continuando com ele, na verdade, a coletiva Lobas mostra concretamente que nós, mulheres negras, somos revoluções individuais, mas somos uma grande revolução coletiva quando a gente encontra a irmandade, né? Não vou chamar de dororidade, né? Eu compreendo e gosto do conceito da Vilma Piedade, da dororidade, né? Fazendo uma relação com o termo sororidade, do feminismo, e a dororidade entendendo o acolhimento das dores das mulheres negras. Eu não gosto muito do termo dororidade, porque o dor vem primeiro. E eu quero, em mim, mostrar sempre a alegria primeiro, apesar da dor existir. E aí eu sinto que na coletiva Lobas nós transformamos nossas dores em mãos dadas, né? Nós transformamos nossas dores em ações reais. Nós transformamos nossas dores em continuidade de vida intelectual. Nós transformamos nossas dores em construção de políticas públicas para que a gente tenha nossos direitos garantidos. Nós transformamos nossas dores em ensinamentos numa perspectiva de pedagogia invertida, porque quem ensina são as mulheres mães da coletiva Lobas em acolhimento com outras mulheres mães e outras crianças. Hoje eu não tenho mais uma criança, né? Eu tenho uma adulta, uma filha adulta, Beatriz. Mas hoje oriento, por exemplo, 10 mulheres negras, 9 mulheres negras, 2 mulheres não negras, e dessas 9 mulheres negras, 3 são mães biológicas, e percebo quanto que é importante que eu possa acolhê-las quando, por exemplo, estou orientando a estudante e a criança está no colo mamando. Quando estou orientando, dialogando com a estudante, a criança chora porque está no horário de dormir. Quando estou orientando essa estudante e percebo que ela não conseguiu cumprir um prazo que nós duas havíamos combinado juntas. Por quê? Porque a criança adoeceu. E entendo que muitas vezes isso não foi feito comigo na academia. E o quanto que precisamos olhar para esse lugar da mulher mãe na universidade, sobretudo as mulheres mães negras na universidade, como sujeitas de direito, de progressão, de vida, de sonhos, de realizações. Porque somos potência, né, vivas, né? Somos a força da natureza. Tem uma poesia minha do Mulher Raia que eu digo, né? Somos a força da natureza. Nós, mulheres negras, somos a força da natureza. E tenho visto essa força da natureza concretizada nas cirandas, quando uma mulher chega com uma criança no colo, com a mochila na outra mão, e chega na porta, encontra muitas outras mulheres com outras crianças acolhendo, e ela pode entregar sua criança numa relação de confiança, entrar na sala de aula para viver o direito de ser estudante de uma universidade pública federal. Isso é a força da natureza. Isso é o colo, né? Isso é abraço. Isso é se entender parte, mesmo estando longe da sua família de origem. E até se entender família, né? Se a gente se entende enquanto rede de mulheres negras. Muitas intelectuais e as negras, né, que vieram antes de nós, e outras, né, hoje presentes,
já nos diziam a importância de nós, muitas mulheres negras, né, como a Lélia Gonzalez, como a Beatriz Nascimento, como a Sueli Carneiro, já nos disse, né, ao longo da trajetória do movimento brasileiro, a importância da rede de mulheres negras para a transformação da sociedade brasileira. Quando nós conseguimos olhar a mulher negra como base, né, e aí a gente percebe, mesmo aquela mulher negra que tem um companheiro, ela primeiro cuida da casa, né, cuida do alimento do companheiro, dos filhos, da casa, da gestão dos processos familiares, para depois ir para a rua trabalhar, quiçá poder depois estudar, né? Quiçá poder voltar para casa e cuidar do seu filho, cuidar do seu companheiro, cuidar da casa. Que horas que ela cuida de si, né? Então, essa rede de mulheres negras, ela potencializa um processo de transformação pessoal, interna, de se ver, de se olhar, né, no espelho, como numa bebé de Oxum, de se refletir como pertence de si mesma, mas de conseguir no espelho refletir o próprio mundo, né? E transformar esse mundo a partir da sua relação com as outras mulheres e consigo mesma. Então, a força da rede, né, de mulheres negras, como é a Coletiva Lobas, é uma força transformadora da sociedade brasileira, né, tão violada aí pelo racismo estrutural. E essa força das Lobas tem ecoado em mim, como mãe de Beatriz, como mulher intelectual, que se autoriza a se colocar em primeira pessoa, né, nas escritas dos textos, na narrativa aqui, né, de diálogo, mas também na capacidade de olhar para as mulheres negras como mulheres potentes de intelectualidades, de afetividades, mas, sobretudo, de direito de ser assistida naquilo que é singular, a sua tragédia de vida. Além, né, de ter falado aqui da minha trajetória como mãe, como mulher, o que eu gostaria de deixar também de registro, né, sempre penso assim, que aqui pode ser importante dizer, né, para a coletiva. Primeiro, a do pé, Olorumbo do pé, gratidão, né? A do pé, Olorumbo do pé, em língua iorubá, porque entendo que desde que me constituo como mulher negra, que volto para minha ancestralidade africana, eu me volto para mim mesma, mas também para outras mulheres, honrando aqui as iabás que carrego, Oiá, Oxum e Odoiá, e também Memória Viva de Nanã. Eu honro as iabás para honrar a presença das mulheres que em vida me ensina. Quero dizer para as outras mulheres, né, que assistem a gente, que vocês devem continuar. Dizer a do pé, gratidão, obrigada à Coletiva Lobas, a todas as mulheres, né? Quero saudar Evelyn, Viva, e nós, tem um pedacinho de nós, tem um pedacinho de Evelyn, com a continuidade dela, a alegria dela e a disposição de enfrentar as situações. Tem um pedacinho de Alaine em cada uma de nós. Tem um pedacinho de Edivânia em cada um de nós. Tem um pedacinho, né, de Fernanda em cada uma de nós. Tem um pedacinho de Cândida, de Oneira, de Mulher Raia em cada um de vocês. E aqui eu falaria o nome de muitas outras mulheres aqui. Tem um pedacinho de Luciene em cada uma de nós. Mas que vocês continuem, mulheres, né? Continuem. Eu também vou continuar. E é o que eu ensino, né? A Beatriz todos os dias, que eu venho ensinando também às mulheres que estão comigo. E eu queria deixar também uma mensagem para as minhas parecinhas, colegas das universidades todas, né? Mulheres não negras e mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres, e dizer que juntas somos mais fortes, que Audre Lorde também vem ensinando para a gente que o autocuidado, de olhar para nós, né, como o Oxum ensina sobre o espelho, olhar para nós é sem amar na integridade, mas olhar para outra faz com que também a gente se veja no sentido de se acolher e se perceber, né, como revolucionárias de nós mesmas e de comunidades inteiras. E queria pedir, né, que sejamos respeitadas as nossas singularidades, que a gente não precise ser interrompida quando a gente está falando das nossas questões na universidade por entender que a gente está repetindo dores, que ali não é o espaço para isso, que nós sejamos respeitadas quando nós nos colocamos, sim, num lugar de diferença, de busca de igualdade, mas também ainda de diferença, e que a gente não precise gritar para o mundo que aquilo que a gente produz é episteme,
que nós estamos, sim, saudando as nossas ancestrais intelectuais negras quando utilizamos uma epistemologia feminista negra para trabalhar e para articular tudo que a gente faz, que a gente é existência, né, presente, e que a gente não precise pedir para ser respeitada. Eu quero terminar saudando e agradecendo a memória viva da minha mãe, Leidinha de Oiá, que me ensina todos os dias que a educação se faz com presença, com simplicidade, mas também com acolhimento. E também a memória viva da minha mãe, Ana Doxum, que junto à Rede de Mulheres Negras de Axé, de Recôncavo de Cachoeira, junto com a Irmandade da Boa Morte, tem me ensinado que mulheres negras juntas fazem a revolução, desde a compra das alforrias até hoje, a um grito diário de liberdade. E vou terminar recitando um pedacinho da minha poesia, Mulher Raio. Só o verso final que diz: seja, siga, leve, plena, sendo transgressão de vida, mulher, raio, aqui. Biblioteca? Sim! Aqui é bom? Sim! E você gosta de vir para a faculdade? Sim! E você, Maria? Você gosta de vir para a faculdade? Eu gosto de ir com a minha mãe para a faculdade. É, e para a brinquedoteca? Eu também. Vocês gostam de brincar aqui? Eu também. O que é que tem de legal aqui na brinquedoteca? Tem muita coisa? É?